Downhill no domingo, muita coisa boa acontecendo aqui no Instituto Mairiporã, a família MTB Festival trabalhando duro para poder trazer aí um campeonato incrível num ano difícil. Vocês vão ver aqui que a gente no estúdio tá sem usar máscaras, porém por causa da voz, por causa da clareza das informações. Mas eu quero explicar que não pode ter público esse ano. O ano passado a gente teve mais de 20 mil pessoas acompanhando a prova, mas aqui todo mundo que participa da competição, seja staff, sejam jornalistas, ou o pessoal que trabalha na prova, ou as equipes dos atletas, a equipe de transmissão, todo mundo, nós três, tivemos que fazer o teste do Covid, o PCR do Covid válido e apresentar aqui na portaria, na entrada do evento. Todo mundo está usando máscara, todo mundo está com álcool gel no bolso, distanciamento social importante, todo mundo muito consciente para poder fazer essa prova. Nos sentimos absolutamente seguros aqui para trazer essas informações para você do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Agora eu tô aqui com essas duas figuras aqui, do portal Pra Quem Pedala, do canal Pra Quem Pedala, uma minha e também o Henrique, duas feras que conhecem tudo do assunto, conhecem as modalidades, conhecem os atletas, sabem falar pra gente aqui da parte mecânica, das diferenças e tudo mais. Comentaristas de primeiríssima linha do mountain bike brasileiro. Henrique, mais uma vez, seja bem-vindo. Qual que é o destaque da prova de hoje? Solano, mais uma vez, obrigado. Muito legal. Ontem a gente teve a experiência de fazer nosso primeiro trabalho junto e foi realmente fantástico. Acho que rolou um negócio muito legal. Assistam a reprise, inclusive. É verdade. E hoje nós temos uma prova diferente. Hoje o tempo está um pouco mais firme. Ontem tivemos bastante chuva e hoje vai ser um percurso bastante técnico, então possivelmente vai ser bastante, o terreno está com bastante argila, bastante coisa complicada, então vai ser bastante diferente para os atletas e uma prova muito mais longa também, né? Ontem foi uma prova de 20 minutos, então hoje vai realmente ser uma prova bem mais desgastante. E vamos ver como é que vai acontecer. Vai ser um desenrolar bem interessante no dia de hoje. Maravilha, Maminha. Mais uma vez, seja bem-vindo. O seu destaque inicial na nossa transmissão. Solano, mais uma vez um prazer. Eu diria que rolou uma química entre a gente, né? E a prova de hoje é uma prova muito mais complexa. É uma prova onde a gente tem um elemento de tempo maior, uma exposição maior, uma prova de um pouco mais de 1 hora. Previsão, obviamente. A gente tem um terreno muito mais desafiador e você também tem o elemento força. Então, os atletas vão ter que usar muito mais valências para conseguirem se destacar em relação aos outros. E a gente está aqui para ver isso, é o que a gente vai acompanhar. E acredito que vai ser bem divertido. Dentro de instantes, as principais atletas brasileiras na modalidade XCO, Cross Country Olímpico, alinham aqui, debaixo do nosso pórtico de largada, rumo ao título brasileiro. Não é qualquer prova, não. Todo mundo quer sair aqui com o direito de usar a camisa com a bandeira brasileira no peito. É assim que funciona, né? Quem é o campeão do país leva a bandeira do seu próprio país no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo, durante o ano inteiro consegue representar o país. Quais são os principais destaques? A gente pode cravar alguém aqui, Henrique? Não, essa aqui vai voar. Ou a briga é bastante intensa? Ontem no XCC, no Short Track, foi uma briga muito boa. Várias atletas liderando o pelotão e um final bastante apertado, principalmente no segundo e no terceiro colocado. E hoje, o que a gente pode esperar? Bom, acho que até pela performance de ontem, a Gil com certeza é uma das favoritas, tanto pela questão física, que ela é muito forte, e esse percurso, ele é um percurso técnico, porque ele tem subidas muito duras, mas, então, do ponto de vista físico, ele demanda muito, e do ponto de vista técnico, ele também tem algumas partes bem complicadas. Pelo que a gente estava acompanhando as categorias que largaram mais cedo, alguns mergulhos mais inclinados que tem no percurso estão bastante escorregadios. Então a parte técnica vai contar bastante hoje, mais do que contaria no seco, que já seria um percurso com uma demanda técnica bastante grande, e agora no molhado então vai ser bem importante. A Raíza também é uma atleta muito técnica, que ontem andou bem também. Temos a Letícia Cândido, que é muito forte, então acho que vai ser uma prova bastante disputada entre as mulheres. E entre os homens também temos o destaque do Henrique Avancini, que realmente está num padrão, é o líder do ranking mundial, então acho que é indiscutível digamos assim, a superioridade dele, mas a prova tem muita coisa para acontecer, são muitos variáveis, né? Você tem muitas coisas técnicas que podem acontecer, problemas mecânicos, enfim. Então é sempre muito difícil você cravar
um resultado possível, mas o que indica, por aí, possivelmente Henrique Avancini é realmente o favorito. O próprio Henrique disse que título e ranking mundial não ganha a prova, né? Quem ganha a prova é lá, pedalando, do lado dos companheiros, tentando fazer o melhor. A Letícia Cândido é a atual campeã brasileira, ela tem o título brasileiro que vem defender aqui, ela ano passado fez barba, cabelo e bigode, né? Ganhou tanto no XCM, que é a maratona, quanto no XCC, que é o short track, e também no XCO, que é o cross country olímpico. Maminha, vamos usar os seus conhecimentos. Qual é a diferença do XCC para o XCO? Bom, vamos lá. O XCC é uma prova muito mais curta, como a gente falou ontem, ele é uma prova que privilegia a força física, os obstáculos são menos difíceis e é uma pista que tem algo em torno de 2 km. Ele é muito mais rápido, a exposição de tempo é de algo em torno de 20 minutos, então a ideia é realmente o atleta fazer muita força. No XCO é a nossa é a modalidade rainha, vamos dizer assim, do mountain bike. Aí você já tem um circuito fechado de algo em torno de 6 a 7 quilômetros e aí os obstáculos, eles são bem mais complexos. O nosso esporte tem avançado para uma modalidade bem mais técnica, esses obstáculos estão crescendo, né? Os gaps estão aumentando e isso faz com que o esporte fique cada vez mais técnico e as bicicletas têm acompanhado também esse crescimento. Maravilha, maminha. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Course Check. O que é o Course Check? Nós vamos levar você que está acompanhando a transmissão para dar uma volta no circuito de pouco mais de 4.000 metros, quase 5.000 metros na verdade, que os atletas vão enfrentar daqui a pouquinho. Quem fez essa volta foi o Henrique Andrade aqui, do Pra Quem Pedala, meu companheiro do lado esquerdo. Então vamos dar uma olhadinha aí no Course Check. Vamos fazer aqui o reconhecimento do percurso do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Então, partiu. Ó, vamos lá, acabamos de passar o pórtico de largada. Então já larga numa subidinha de asfalto bem dura. Tem uma subidinha fincada. Zigue-zague duro. As pedrinhas. Aqui tem um perigo. O que será que é? Tem um chicken line por ali. Tem uma curva bem fechada. E o Rock Garden. Então vamos. Agora passou. É saudade canal de retrátil. Passou. Mais uma subida dura. As subidas são bem duras. Acho que essa é a subida mais longa do percurso até agora. Curvinha de escora. Drops. Drops. Vamos lá. Descida do escorpião. Ela é bem fincada. Agora. Foi. Pronto. Trechinho aqui com as pedras. 500 metros para a linha de chegada. Finalizado. Isso aí. Sensacional, que bela volta, hein? Aí sim, muito legal porque a posição da câmera nos coloca em cima da bike, né? Então foi um privilégio poder andar aí na pista inteira, ver todas as dificuldades. Qual que é o grau técnico dessa pista? Eu vi ali você, várias horas, passei, quase que comemorando. Qual que é a dificuldade técnica dessa pista em relação a outras pistas e tudo mais? Foi construída aqui para a competição, né? É assim, até foi uma volta, foi a primeira volta que eu dei, a ideia era fazer mais voltas para depois fazer a filmagem do course check, só que como o clima estava bastante ruim, na primeira volta mesmo a gente já filmou, então foi realmente um reconhecimento mesmo, né? Foi a primeira passagem. Ele tem alguns trechos, como eu falei, tem alguns mergulhos que assustam um pouco mais, então quando eu estava fazendo reconhecimento de algumas pessoas paradas nesses pontos para ver como é que ia fazer e tal, então realmente tem alguns mergulhos que você tem que se posicionar bem na bicicleta para conseguir passar. E acho que o principal obstáculo aqui é realmente a descida do escorpião, que é uma descida mais próxima do final da volta,
que ela é muito inclinada, o início dela tem uma curva muito fechada, no qual você tem que manter uma certa velocidade, mas não é tanto, enfim, é um pouco complexo ali. E agora com o terreno muito molhado, vamos ver, agora esquentou um pouco, vamos ver se isso ajuda a dar uma secada, vamos ver como é que vai ficar. Mas realmente é um circuito bastante técnico e ele é muito duro também, as subidas são muito difíceis, então, e você chega na parte técnica desgastado fisicamente, piora um pouco também, então vai ser interessante. Você acompanha aí as imagens ao vivo da pista, né? São 22 câmeras espalhadas aí, uma curiosidade para você. 22 câmeras espalhadas em todo o circuito. Elas são descidas bem íngremes aí, ó. Muita técnica, muita velocidade também nessas descidas, ou seja, é atenção o tempo inteiro. No feminino, que a gente vai ver a largada daqui a pouquinho, a gente já consegue ver aí as atletas começando a alinhar ali no pórtico de largada do MTB Festival, Campeonato Brasileiro de Mountain Bike XCO. Olha aí. Atenção total agora, atenção absoluto. Vamos dar uma olhadinha na start list? Vamos ver quem larga aí. Raíza Golão, essa elite, né? A Raíza Golão, Letícia Cândida, atual campeã, a Viviane Faverri, acabou de participar, né, na Copa do Mundo, Ercília Souza, uma atleta bastante experiente, Karen Olímpio, Danila Silva, Luma Carvalho, a Paula Galan, a Daniele Moraes e a Aline Almeida. Essas são as 10 primeiras atletas que largam aqui na categoria elite. Briga boa, né, maminha? Pois é, o Henrique falou aqui da Raíza, a gente tem nessa briga aí, eu gostaria de acrescentar a Ercília, que mostrou bastante técnica ontem, desceu muito rápido nos trechos lisos. A Luma está presente em quase todos os pódios aí esse ano, também andou muito forte. Ganhou em bike. Exato. E a Vivi Faverri, que está treinando no Canadá, está pegando um tipo de terreno onde a exigência técnica é muito grande. E eu até comentei aqui sobre a Gil, mas temos que lembrar que a Gil ontem venceu no geral, mas ela é júnior. Então ela não apareceu aí nesse start list da elite, justamente por ela ser da categoria júnior. Então a largada é separada. E é um nome que pode aparecer aqui forte hoje, afinal de contas ontem ela mostrou bastante técnica também, bastante compenetrada, força, muito consciente do que fez, né? O Maminha até chamou atenção nisso na transmissão, ela ao terminar a prova estava muito consciente, né, da técnica que ela utilizou, da tática que ela aplicou, né, Maminha? A leitura de pista, de prova que ela tem é uma leitura muito à frente da idade que ela tem. Então isso é surpreendente, uma atleta tão nova, com tanta capacidade de ler oponentes, de ler pista, de ler o que está acontecendo naquela prova. Então é muito, muito legal. A gente está vendo a Karen aí. A Karen também é uma atleta que está sempre nas cabeças, está sempre disputando. Ó, uma curiosidade para a galera, os pneus bem cravudos hoje, a gente vai ter lama, vai precisar de gripe. Então, o setup hoje ele é um pouquinho mais para o grip do que para a velocidade. A Karen do time Corinthians Audax da equipe foi campeã brasileira sub-23, está na elite agora, né? E aí vai enfrentar aí as suas principais concorrentes. Olha a concentração das meninas, muito interessante isso. Todas as atletas muito concentradas. Essa é a Viviane Faverri, que a gente falava agora, passou ali na Copa do Mundo, teve uma experiência internacional bastante interessante. E esse é um processo interessante para essa questão de que elas fazem o aquecimento e nesse momento elas têm que ficar paradas. Então as pernas tendem a dar uma certa inchada, digamos assim. Então é sempre um momento um pouco mais tenso, no qual você está ali com a adrenalina da prova e tentando lidar com isso. Eu aqueci, agora eu estou esfriando, enfim, vai lidando com todas essas emoções pré-prova. E aí você fica dando aqueles tapinhas na perna, né? Você fica mexendo e tal, não sei o que, é uma forma de se manter ativo. A câmera passou ali, ó, a galera pergunta muito do setup, curiosidade, pneu, se pneu mais cheio, mais vazio. Deu para ver ali em algumas atletas, o setup de seco, vamos dizer assim, o setup de seco, normalmente, ele é um setup de pneu mais cravudo na frente, que é onde você vai apoiar mais a bicicleta, você precisa mais de gripe, e atrás você tem um pneu que privilegia a rolagem. Hoje, as atletas que a gente viu passar aí na primeira fila, na sua maioria, aquelas que eu consegui identificar, estão todas com pneus cravudos, tá vendo? Sim, tanto na frente e atrás. A gente viu ali, né, a atleta número 107, Luma Carvalho, ela que é de Resende, né, no Rio de Janeiro, comendo ali um seu gelzinho, um seu carbogel, para poder daqui a pouquinho gastar toda essa energia, né? Vamos para a largada? Atenção, senhoras e senhores, atenção total na largada da categoria XCO Cross Country Olímpico do MTB Festival 2020, Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Todas as atletas muito concentradas, preparadas para a largada, vão enfrentar aí uma pista muito técnica, força, técnica
técnica, coragem vão fazer a diferença para chegar ao lugar mais alto do pódio. MTB Festival 2020, Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, categoria XCO, Cross Country Olímpico, tá valendo, largou! Vamos observar aqui logo a primeira saída, as meninas passam nessa parte da grama e já encaram uma subida forte. A Karen Olímpio largou um pouquinho na frente, né? Sim, Karen Olímpio já assumindo a ponta, se bem que agora a Raíza já botou um ritmo um pouco mais forte na subida. Esse início, principalmente numa pista tão larga assim, ele tende a ser um pouco mais confuso. Agora eles vão fazer o start loop, no qual o start loop tem justamente essa ideia de dar uma separada no pelotão para quando eles forem entrar na trilha mesmo, o pelotão já está um pouco mais esticado e um pouco mais selecionado para não entrar um pelotão muito gordo dentro de um single track, que é uma trilha muito estreita, no qual você pode ter alguma confusão, algum acidente ali. Então faz primeiro essa volta para que você tenha um espaçamento entre os atletas, uma certa definição para que a coisa organize um pouco mais na hora de entrar na trilha. Quem busca o título já tem que estar ali no primeiro pelotão, né? Porque depois buscar fica difícil, né, Maminha? Conversando com os atletas, a gente vê que o cara que está efetivamente disputando, ele tem essa necessidade de ele controlar a prova. Quanto mais o atleta conseguir controlar a prova dos outros, mais chance ele tem de vitória. Então, às vezes, a gente questiona muito a estratégia do cara estar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas a gente tem que lembrar que ele está lendo o que está acontecendo e ele está ali aplicando aquilo que ele acha que vai dar certo. É um jogo de xadrez. A gente tem o Campeonato Brasileiro Sub-23 e o Campeonato Brasileiro de Elite andando na mesma pista, sob as mesmas condições, brigando pelos mesmos espaços, né? Como que é a contagem das voltas? São aproximadamente 4.600 metros essa pista. Quantas voltas as atletas vão dar? Quantas vezes vão passar no percurso? Então, no feminino, a Elite vai dar 4 voltas e a categoria Júnior vai dar, da subcategoria Sub-23, desculpe, a categoria Sub-23 vai dar 3 voltas. Elas andam juntas, a gente só tem uma separação de largada para ver um gap entre as atletas. Exatamente, e lembrando que o start loop já está contando como uma volta, então não vai ser, que geralmente se conta assim, o start loop mais 5 voltas, mais 4 voltas, mas dessa vez o start loop já está contando como uma volta. Vai ser uma volta diferente, mas já vai contar como uma das voltas da prova. Você acompanha aí, ó, a beleza da Mata Atlântica aqui na região, na Serra da Cantareira, coisa linda, ainda no start loop, as meninas, e nós vamos voltar aqui para a Arena Cadu Cortez, porque vai ter a largada da categoria Sub-23. Largada da categoria Sub-23 daqui a instantes. Olha, as atletas aí já estão alinhadas. Marcela Matos, Laurien Barbosa, Lívia Garrido, Gabriela Costa, a Amanda Correia e a Muriel Siqueira. São as atletas que estão ali, ó, absolutamente concentradas, entram na mesma pista que as atletas da categoria Elite e vão fazer aí o mesmo percurso. Atenção, senhoras e senhores, a largada do MTB Festival 2020, categoria XCO, Sub-23. Atenção, totalmente concentrado. A gente vê o Fábio Caldeira ali tirar a primeira fita. As meninas já começam a colocar a ponta da sapatilha ali para começar a sair forte, né? Todas ali alinhadas na mesma linha nesse caso. Atenção, senhoras e senhores, vai largar. MTB Festival 2020, Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, categoria Sub-23. Sai aí desse grupo a campeã brasileira, tá valendo. Acabam de passar na frente do nosso estúdio, saem da grama agora e entram na primeira subida. Muito importante, como o próprio Maminha diz, quem quer sair, quem quer controlar a prova, quem quer fazer a diferença, né? Você vê que a Marcelinha já começou a colocar um ritmo um pouco mais forte. A Marcela, que é atleta da Caloi Team, ou seja, uma das pupilas do Avancini, ela já ganhou, se eu não me engano, inclusive o Mundial de Sprint Eliminator, que teve aqui no Brasil uma edição. Ela é uma menina muito forte, você vê que ela tem um porte físico um pouco mais forte que das outras meninas, então ela é realmente bastante explosiva. Então vamos ver se ela vai conseguir gerir bem o ritmo aí nessa prova para conseguir um bom resultado. Maminha, mesma coisa, né? Elas têm essa ligação primeiro aí, elas chegam aí na prova e depois fazem lá 3 voltas no percurso, diferentemente da outra categoria, certo? Isso, na verdade a gente tem o start loop e mais 2 voltas. Mais 2 voltas. Porque o start loop conta como a primeira volta. Então a gente vê as meninas aqui, ó. Essas são imagens da Elite, a gente vê a atleta Aline Simões ali da esquadra hoje, e deve estar liso, porque elas estão passando, pelo menos nessa primeira volta, um pouquinho mais devagar do que a gente costuma ver. Uma coisa que vale a pena ressaltar, que todas as estruturas de madeira construídas do percurso, se vocês repararem na transmissão, elas estão com uma espécie de um arame, que é como se fosse aquelas grades de galinheiro. Telinha de galinheiro. Telinha de galinheiro que eles colocam justamente para que você não escorregue o pneu. Então, como vai juntando barro, como vocês podem ver que as partes de madeira estão com bastante barro acumulado, então eles colocam isso para que o pneu
tenha uma aderência melhor ali no arame e não escorregue. Maminha, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, meu amigo. Vamos passar na primeira volta, as meninas estão tentando estudar aí a pista, como que essa pista tá. Vale lembrar que essa pista é totalmente diferente da pista de ontem. Não tem um trecho que se sucede, negativo. A pista é totalmente diferente. Ontem foi uma pista exclusiva e agora essa pista também é exclusiva para o XCO. Exatamente. Acabamos de ter a largada da Júnior aqui. Gil passou aqui na nossa frente voando. Daqui a pouquinho vamos ter imagens para vocês conferirem. Para quem gosta de número, são 4.678 metros de extensão a pista, 193 metros de altimetria por volta. Vocês podem ver as meninas passando por isso que a gente chama de rock garden, que são os jardins de pedra, ou seja, são pedras amontoadas no qual você tem que passar por cima delas para transpor o obstáculo. E vocês podem ver que você tem uma diferença de direcionamento das bicicletas, linhas diferentes, que é justamente o rock garden. Se você passa um pouco mais rápido com a bicicleta, fica um pouco mais fácil. Então é um obstáculo no qual você tem que manter o ritmo de pedalada e conseguir controlar a bicicleta para que você não perca, não pegue uma pedra um pouco mais alta e acabe capotando. Então você pode ver que as meninas, cada uma faz uma linha diferente, enfim. E vocês podem reparar que quem consegue passar um pouco mais rápido, passa com um pouco mais de facilidade. Isso é uma coisa difícil de você mostrar para sua cabeça, né? Difícil você convencer. Você vai ver um jardim de pedra desse que você fala, ó, quanto mais rápido eu passar, mais fácil fica. Exato. Então é bem interessante, você vai ver, o masculino, quando a gente vê a elite masculina, os caras passam aí, passando, ó, essa primeira atleta passou bem mais fácil, tá vendo? Então quanto mais rápido você passar, mais fácil fica. A atleta perdeu um pouquinho de velocidade, é melhor garantir a passagem segura do que tentar montar a bicicleta no meio de um rock garden tão extenso como esse, né? Olha, agora temos imagens das líderes, temos aí a Raíza botando um ritmo bastante forte, com a Karen Olímpio seguindo ela de perto. Isso foi mais ou menos a configuração que a gente viu ontem, né, na prova do XCC, a Karen Olímpio e a Raíza fazendo bastante força juntas. Tínhamos um fator extra ontem, que as categorias corriam juntas, então você tinha a Gil no meio dessa briga. Hoje, possivelmente, aí vamos ter mais realmente as duas atletas da Audax fazendo bastante força juntas aí. Esse trecho faz parte da brinquedoteca? Exatamente. Essa subida é dura. O que é a brinquedoteca? Explica pra gente, maminha. Então, na verdade, a brinquedoteca para o mountain biker, ele é todo e qualquer obstáculo que você precisa passar. Porque a grande alegria do mountain bike é você superar os obstáculos. Esse é um trecho de subida muito duro, ele vai desembocar na mata lá na frente e é um dos trechos mais divertidos para quem gosta de subir. E assim, essa subida, se eu não me engano, ela é a subida mais longa do percurso. Então ela realmente, depois que você sai ali, porque essa brinquedoteca é um lugar no qual você vai e volta nesse mesmo miolo ali. Então, você passa por essa ponte indo e voltando, essa ponte que está aparecendo aí. Então, depois que você volta por ela, você pega essa subida bem mais longa e ela é uma subida realmente dura, no qual você vai sair numa mata lá em cima para depois ir para a parte que tem o escorpião. Então, é complexo essa parte. Essa pista é bem interessante porque você consegue ver vários atletas passando em vários trechos no mesmo tempo, né? Isso é muito bacana porque você consegue medir o pelotão, entender onde estão as outras atletas, consegue ver o ritmo de outras companheiras numa outra situação de prova. É uma tendência também pistas assim, né? O XCO e o mountain bike, como ele tem sido mais televisionado, né, então você tem mais canais passando as provas, eles estão começando a pensar os percursos. Não só para que seja agradável para o público assistir, mas que também seja agradável, seja fácil da transmissão acontecer. Então, se você cria um ambiente no qual os ciclistas vão e voltam pelo mesmo lugar, você consegue fazer, posicionando menos câmeras, etc., você consegue fazer uma transmissão melhor, com uma melhor qualidade de imagens e acompanhando durante mais tempo. A gente observa a atleta Amanda Stefani Correia passando, ela que é de Porto Velho, na categoria sub-23 feminina. E dá para ter uma ideia de quão dura é a subida. Algumas atletas tendo que empurrar. Isso é bem comum também em algumas provas de mountain bike, principalmente quando o clima não ajuda muito. Esse trecho, assim, estando seco, não é uma subida de se empurrar, mas como vocês podem ver que está formando bastante argila, aí o pneu, a parte dos cravos do pneu enche de argila e aquilo acaba virando um pneu slick de barro. Então você não tem mais gripe e acaba perdendo a tração. Essa situação acaba desgastando mais as atletas? O empurra-bike é o que a gente chama, né? Quando a pessoa está empurrando, né? O empurra-bike, ele, a depender da inclinação do empurra-bike, ele te cansa mais do que pedalar. Porque no ciclismo você tem muita questão do ritmo. Então, geralmente, quando você está fazendo uma subida dura, etc., você vai mantendo um ritmo, mantendo o batimento. E quando você tem que
desclipar da bicicleta, ou seja, tirar os pedais de encaixe ali, etc. Isso desgasta muito porque você dá uma quebrada no ritmo. Então, psicologicamente, também muda muito. Henrique, a gente vê a própria elite tendo dificuldade de fazer os cotovelos lá no final da prova, porque tá bem liso. A gente vê o barro bem amassado ali embaixo. Isso é bem escorregadio. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser a evolução. Se continuar sem chuva, possivelmente isso até possa secar um pouco e melhore, mas realmente está uma pista bastante técnica. E ontem nós falamos, hoje nós falamos dos vários fatores que fazem com que as atletas se equilibrem, né? As valências que elas vão precisar usar. A gente viu a Ercila descendo muito mais rápido, descendo na bicicleta. Então, tudo aquilo que ela perdeu na subida, ela conseguiu ganhar de volta na descida. Exatamente. Então, é um percurso bastante misto. É um percurso que realmente demanda muita força, mas a técnica conta muito. Então, a gente vai ver daqui a pouco a primeira passagem pela descida do Escorpião e possivelmente nós vamos ver gaps se abrindo entre as primeiras colocadas. Deixa eu fazer uma explicação para quem está acompanhando a gente aí pelo tablet, smartphone, em casa. É o seguinte, ó, todo número que começa com 1, 101, 102, 103 é da elite feminina. Todo número que começa com 5, 501, 502, 503 é do sub-23. E todo número que começa com 3, 301, 302, 303 é da categoria júnior. A gente vê aí a líder da categoria sub-23, a Marcela, e ela vem pegar aquela parte de subida muito dura. Lembrando que a Marcela vai ser bonito da gente ver ela lá na mata, porque a Marcelinha tem investido bastante em pilotagem, é uma atleta muito forte, você vê fisicamente muito forte, mas ela tem treinado bastante pilotagem, inclusive com um dos nossos principais atletas de DH, que é o Bernardo Cruz. A Paula Galan, você observa a Paula Galan passando nesse trecho aí bastante bacana. E o número 301, que né? é a Gil. Vocês podem ver a Gil, possivelmente já está liderando com uma certa folga a categoria dela. Campeã ontem na geral, né? Então ela, júnior, venceu as mulheres da categoria Elite. Então, possivelmente na júnior mesmo, ela vai andar com certa facilidade, ainda mais ela que é tão técnica. Questão de setup, vocês podem ver que tanto a Gil como a Marcela, que a gente estava falando agora há pouco, elas usam canote retrátil. Não sei se a Gil hoje está usando canote retrátil, mas é comum elas utilizarem. Olha aí, vocês podem ver a Letícia descendo com um pouco de dificuldade, a Raíza já conseguindo passar em cima da bicicleta. Você vê que a Letícia chegou a desclipar o pé para descer, justamente porque estava muito escorregadio. Então, e às vezes você consegue fazer isso, como vocês podem ver. A Letícia, ela conseguiu tirar um dos pés e ele se equilibrando e mesmo assim não perder tanto tempo assim. Então tem alguns atalhos, caso você não tenha toda a aptidão técnica para fazer aquela parte. Você viu ali a Gabriela Ziel, atleta júnior de Blumenau, na última parte do Rock Garden, mais uma vez tendo que desmontar. Olha a 105 chegando aí, a Karen Olímpio. Dá uma olhada na dificuldade que ela tá para segurar a bicicleta, para descer. Agora você imagina, ela pode ganhar a distância que for na subida. Se a outra atleta vier e conseguir cumprir esse pedaço em cima da bicicleta, ela tira todo o tempo. Então é um jogo de xadrez, de verdade. Você vê o tanto de tempo que a Raíza já ganhou nessa descida. E é essa questão, porque quando você ganha tempo na descida, digamos que é um tempo que você ganha de graça do ponto de vista de esforço físico. Porque se você precisa buscar um atleta na subida, por exemplo, a Letícia, você vê que ela está fazendo muita força para tirar aquela distância que a Raíza ganhou e conseguir entrar na frente dela na descida. Ou seja, porque se ela entrar atrás na descida, a Raíza vai abrir muito dela. Mas ela tem que ficar tendo esses desgastes físicos enquanto a Raíza consegue ganhar vantagem sem fazer tanta força. Então o desenvolvimento técnico, por isso cada vez mais os atletas têm se desenvolvido tecnicamente, justamente para conseguir não ficar perdendo esse tempo na descida, que ele vai ter que se desgastar muito para buscar depois. Lembrando que num circuito grande como esse, de 4.600 metros, com tantas voltas que elas fazem, tem também uma ideia de guardar, de poupar, de atacar na hora certa, né? Então é super importante também fazer essa estratégia de uma maneira bem inteligente. Olha aí, ó. E como o Maminha comentou, a Ercília, que é bastante técnica, ela talvez não tenha tanta força física quanto a Raíza e a Letícia. Ela é muito forte, não estou dizendo que ela não seja forte, mas ela é muito técnica, então você pode ver que ela já está encostando nas outras atletas, justamente porque as partes técnicas desse percurso são muito longas, então realmente faz bastante diferença. E dá para ver nessa câmera o quanto elas estão trancadas, ó, o quanto a pedalada está lenta. Isso significa que elas estão fazendo muita força, está bem escorregadio. Logo na entrada dessa rampa, a gente consegue ver pela outra câmera que está muito liso. A quebra da pedalada, elas vêm num falso plano, vamos dizer assim. Quando elas entram,
elas têm que tomar muito cuidado para não patinar e ter que desclipar. A liderança da prova está agora com a Raíza Golão, do Corinthians Audax, da equipe Corinthians Audax. Ela é seguida pela Letícia Cândido, estão se alternando ali, né, da equipe Specialized. E a Ercília Souza, da TSW Racing Team, também está lá, uma experiente atleta. Olha, ó, na verdade, a Ercília acabou de passar a Letícia, né? E a gente vê um ataque da Raíza com uma expressão facial de quem está fazendo muita força. Tava bem claro que a Letícia estava tentando essa estratégia de fazer força na subida para entrar na frente da Raíza nas descidas. Só que isso desgasta realmente demais e uma hora começa a dar problema. E tem um empurra-bikezinho, se eu não me engano, logo depois disso aí já vem a descida do Escorpião. E a Ercília foi um pouco mais longe, né? Começou a empurrar a bike depois, né? E com isso ela consegue economizar bastante energia. Lembrando que a gente vê múltiplos ataques durante as provas. Um ciclista, normalmente, um mountain biker, ele vai testar o cara que está competindo justamente fazendo isso. Ele vai atacar, parar, para ver se o cara vem ou se não vem. Exatamente. Aí já a entrada da descida do Escorpião, vocês podem ver a curva bastante inclinada aí para a esquerda. Então ela é realmente uma curva bastante difícil. Vê que a Ercília já preferiu empurrar. Vamos ver se a Letícia vai fazer a curva aberta, que é aquela alternativa um pouco mais para fora. Conseguiu fazer a volta. E aí tem aquela pedra logo ali. Tem mais 2 drops pequenininhos logo na frente. Um salto, mas vocês podem ver que a Raíza já foi embora. Então, ou seja, é uma descida curta, como vocês podem ver, mas olha a distância que a Raíza abriu só de conseguir fazer essa descida um pouco mais rápida. A gente tem, então, 2 possibilidades de passagem pelo Escorpião. Uma mais técnica, mais intensa, digamos assim, que se passar bem em cima da bike ganha tempo. Mas, às vezes, tem que escolher a segurança, que também não é tão seguro assim, mas a segurança de passar ali pela direita, né? Vamos aproveitar e explicar um termo não muito técnico, né, para a nossa audiência. Normalmente, os obstáculos mais difíceis, eles têm mais de uma linha. A gente chama isso de linhas. E aí, a gente, para os obstáculos mais técnicos, a gente tem aquilo que a gente chama de chicken line, que é a linha da galinha. Né? Então é a linha mais fácil. Normalmente existe um cálculo de tempo. Obviamente o chicken line, o atleta que optar pelo chicken line, ele vai ter o benefício de um trecho menos técnico, mas vai ter uma penalização de tempo. Ele vai demorar mais tempo para transcorrer aquele obstáculo. E lembrando que a descida do Escorpião, na verdade, ela tem 3 linhas, porque ela tem essa primeira linha que é uma mais inclinada pela esquerda, essa outra que você faz uma curva um pouco mais fechada, e tem um chicken line também, que é uma outra descida, no qual você perde um pouco mais de tempo, mas você passa também. A Raíza já passando, chegando próximo da placa dos 500 metros finais ali, bem tem liso, esse mergulho, algumas pedras, e aí logo depois já vem para cá de novo, que é a parte final da volta. E aí atenção total nessa entrada, principalmente no dia de hoje, né, com tanta argila. Ontem o Avancini explicava pra gente aqui no estúdio que ao sair da terra molhada e entrar no asfalto molhado, que é o trecho final aqui da prova, pode ter ali, tem que tomar muito cuidado, porque pode dar um escorregão facilmente, isso pode comprometer a prova ou uma posição, uma briga de posição. Exatamente. Como ele falava, são os tricks, né? Que são as pegadinhas. Então, toda vez que você muda de terreno, a não ser quando você sai do asfalto, né? Você saindo do asfalto para outro terreno, o asfalto não te surpreende tanto. Mas quando você sai de uma lama, de uma grama, de alguma coisa, seu pneu está normalmente sujo e isso atrapalha bastante. A gente viu ali embaixo 3 setas viradas para baixo. O que significa aquilo? São placas de perigo. Geralmente isso tem até uma gradação. Geralmente quando você tem 2 setas, a Raíza já se aproximando aqui, fazendo as últimas curvas, já está aqui no nosso visual do estúdio também. A Raíza entrando aqui na parte da arena, Cadu Cortez, e a Letícia um pouco mais atrás. A Letícia está em segundo lugar. E aí logo mais a gente deve conseguir ver também a Ercília. A Ercília também já está apontando ali no visual. Então vamos ter aí mais ou menos 5 segundos de distância entre elas. Acho que a Raíza vai abrir a volta como primeiro lugar e a gente vai ter uma noção aqui de como é que está a diferença entre elas. A Raíza cravando a primeira volta agora, acaba de passar na frente do nosso estúdio de vidro aqui da Arena Cadu Cortez para voltar a encarar logo essa primeira subida. Nesse momento essa subida é uma subida ainda de asfalto, um pouco ali de concreto, mas logo elas já voltam para a terra. É interessante que as atletas usam esse espaço, né? Essa volta que elas dão aqui para tomar uma água, respirar, dar uma olhadinha com calma e segurança onde está a companheira que está seguindo de perto ou um pouco mais longe, para depois voltar para a parte técnica e concentrar apenas na sua própria pilotagem. Lembrando que nas partes planas é onde as atletas conseguem se alimentar e se hidratar de maneira mais fácil. Essa é uma prova de tempo de exposição muito grande, então elas precisam necessariamente comer durante a prova. Sim, lembrando que essa parte é uma parte que favorece a Letícia, então possivelmente ela deve estar tentando
recuperar o tempo perdido dela nessa parte. E, como vocês comentaram, é uma parte onde você tem um pouco mais de estabilidade de percurso, então é uma parte que até para musculatura você consegue dar uma relaxada, dar uma soltada na musculatura, para depois voltar para a pancadaria do resto do percurso. Dá aquela acertada na lombar, né? Aquela respirada mais profunda. Isso é bem comum. Muitas vezes alguns atletas soltam o guidão, dão uma esticada, enfim, você consegue dar uma reajustada no corpo ali antes de voltar para as partes mais técnicas. Mais uma diferença da prova de ontem é que ontem não dá tempo disso, né? No short track não dá tempo dessa alongada, ninguém solta guidão, ninguém faz nada. É o tempo inteiro pé embaixo para poder aí fazer a melhor performance possível e muita força. Na prova de hoje não. A gente tem a possibilidade de ter escolhas de técnicas, de trajetos, de ataques um pouco mais longas, afinal de contas é uma prova que dura bem mais tempo. Se a gente puder fazer uma analogia com outros esportes, a prova de ontem seriam os 100 metros rasos e hoje a gente está falando da maratona. Perfeito. A gente viu bastante vento também na pista, né? Exatamente. É uma passagem ali no meio da Mata Atlântica, coisa linda aqui na região de Mariporã, no Instituto Mariporã, casa do MTB Festival. Bastante vento, isso também atrapalha os atletas quando esse vento é contra. Você tinha me perguntado sobre as setas. Então existem placas no percurso que tem, como vocês podem ver na transmissão, é uma placa preta com 3 setas para baixo. Isso é um código meio que universal no mountain bike. Você tem uma gradação disso, você tem uma placa com 2 setas, indica um perigo, mas um perigo não tão agressivo, digamos assim, e com 3 setas para baixo realmente é uma parte um pouco mais técnica, ou seja, isso avisa para o atleta que logo na frente vai ter um obstáculo um pouco mais perigoso, então para ele ter cautela, se concentrar um pouco mais ali. Vou falar aqui o nome das 5 primeiras atletas que largaram aqui na nossa prova, né? A gente percebe aí o número 103, a Viviane Faverry, também fazendo força, voltando, né, para fazer a prova. Primeira de 3 voltas, você acompanha na tela agora a indicação da primeira de 3 voltas, e aí daqui a pouquinho a gente começa a entender um pouco mais que pito toca na prova, né? Quem já tá mais inteiro, quem tá usando ali, eu aprendi uma expressão hoje interessantíssima, uma poker face, né? Daquela, passa do lado do atleta competidor e faz uma cara de que tá tudo bem, mas não tá nada bem, né? Não mostra nada, então isso vai se tornando cada vez mais comum no mountain bike, né? E eu tô achando que a prova está se desenhando bastante para a Raíza, pela questão de realmente ela ter uma capacidade física bastante forte e a parte técnica dela, então assim, esse percurso é um percurso para que o atleta equilibrado, digamos assim, tanto da parte física quanto da técnica, realmente faz bastante diferença. Estamos no começo da volta, ainda não chegamos nas partes técnicas do percurso e ela já está com uma certa vantagem. Eu acredito, vamos ver se eu não erro as minhas previsões que nem ontem, que não acontecendo nenhum problema técnico, alguma coisa assim, possivelmente a Raíza vai abrindo. Olha a parcial da tela. Primeira, Raíza Golão, Elite, né? Estamos falando da Elite, com 18 minutos e 44 segundos de volta. Em segundo, a Letícia Cândido, atual campeã brasileira, deixando aí 9 segundos de distância para a Raíza. E a Ercília Souza, com 20 segundos da primeira colocada, né? E a Karen Olímpio já aparece ali já com 1,42, já está um pouquinho mais longe desse pelotão. Para ver como é que a parte técnica faz diferença. Você vê que o gap entre as atletas, as 3 primeiras, não é um gap tão grande, né? Com esse tanto de obstáculos onde você corre o risco de desclipar, de ter que empurrar a bike, de às vezes ter que empurrar a bike inclusive na descida, 10 segundos ele é bem palpável tirar 10 segundos, né? Já a distância da 4ª colocada para a 3ª já é uma distância com um pouco mais de folga, então acredito eu que a gente não deva ter nenhuma alteração nesses primeiros 3 lugares. Porque às vezes uma descida muito curta, que é uma descida que você fazer em cima da bicicleta, você gasta 10 segundos, se você descer da bicicleta, às vezes naquela descida você gasta 40 segundos. A Gabriela segurando a bike ali no meio de um trecho, aí com bastante lama, já deu para perceber ali que está bem liso. A gente observou ali há pouco uma área onde estão ali as equipes, o que é aquela área ali, como é que funciona esse trato com os atletas, tanto na parte mecânica quanto na parte de hidratação e comida? É o que eles chamam de feed zone, ou seja, zona de alimentação, como vocês podem ver, estava até passando do lado direito da imagem. É uma zona que serve tanto para a realimentação do atleta, como também a parte mecânica. Diferente do ciclismo de estrada, no qual você tem o apoio que segue os ciclistas, ou seja, se o ciclista tiver algum problema, até um furo de pneu, alguma coisa acontecer, no ciclismo de estrada, você já tem um atendimento, digamos assim, ali de imediato. No mountain bike você tem um ponto específico no percurso, no qual o atleta tem que chegar naquele ponto
para trocar um pneu ou resolver algum problema técnico. Então, vocês podem ver que esses gradis é justamente isso, eles estão ali tanto com a parte de alimentação, quanto ali vocês podem ver algumas rodas reserva, enfim, ali possivelmente tem. Então você tem um ponto de apoio no qual o ciclista pode se socorrer ali, tanto do ponto de vista alimentar quanto mecânico. E é permitido. Isso. É só lembrando o seguinte, tem um fato curioso, se o atleta fura um pneu ou precisa trocar uma peça, arrebenta uma corrente, por exemplo, ele só pode fazer a troca na feed zone. Então ele tem que levar a bike empurrando ou pedalando com o pneu murcho até a feed zone e lá ele efetua a troca. Inclusive, se o atleta, por exemplo, ele passou o feed zone, passou o ponto de apoio, andou 100 metros e furou o pneu, ele não pode voltar. Ele tem que completar a volta e passar lá de novo. Essas são as variáveis que tornam essa competição tão interessante, né? Tudo, não adianta nada você abrir uma distância enorme e acontecer uma coisa dessa e aí tem que correr atrás mesmo do resultado. A vantagem é que por exemplo, esse ponto de apoio em muitas provas você passa 2 vezes pelo mesmo ponto de apoio. Acho que me fodeu. Isso aqui tá claro aí o desenho de uma chicken line, né? Exatamente. Como vocês podem ver, a linha da esquerda é uma linha com menos inclinação e a linha da direita é uma linha bem mais inclinada, bem mais escorregadia. Só que a linha da esquerda é uma linha que leva mais tempo para fazer. Então, se você escolhe por ela, você vai ter um percurso mais seguro, só que você vai ter um prejuízo de tempo. Aí Marcelinha aparecendo na tela. E a gente vê as bikes bem sujas, os pneus com os cravos bem sujos, bastante lama no tubo das bikes, significa que está bem macio. Essa é a Luana Patslaf, que passou na tela, é uma atleta, até me mandou uma mensagem ontem, a Luana é uma atleta amadora e pedala há menos de 5 anos. Olha que legal. Incrível. E a Raíza aí abrindo uma vantagem bem interessante das outras atletas, como vocês podem ver, ela acabou de fazer a curva de parede ali que não deu e andando bem aí na... Eu ia fazer um comentário aqui, ela tá mais soltinha, né? Eu achei que ela passou mais soltinha, tá mais segura, né? Solano ia falar exatamente isso. A maioria dos acidentes no mountain bike, eles acontecem ou em disputa, obviamente, ou então na primeira e na última volta. Na primeira porque o atleta está muito tenso, está frio, está largando ali aquela tensão inicial, ou na última porque ele realmente já está vendo escuro. A gente tem uma expressão que a gente brinca que é o passar a mão no trigo, né? O cara está quase entrando ali no paraíso, passando a mão no trigo, está vendo a luz. É aquela cena do gladiador, né? Que ele vai passando. Então, e a Raíza segue fazendo bastante força. A Letícia ali, a Raíza está com uma certa vantagem, mas a Letícia ainda está ali no visual. E a Ercília também segue com uma distância constante ali delas. A gente tem termos altamente técnicos, né? Passar a mão no trigo, furar pulmão, são coisas incríveis, né? Eu falei do furar pulmão. O Cadu Polazzo, que é um dos técnicos da seleção brasileira, um técnico super conhecido no meio do ciclismo, veio falar comigo. Ele perguntou quando que acontecia. Eu falei, Cadu, existem várias doenças que são típicas de atleta, né? E todo mundo conhece o overtraining. Eu falei, Cadu, eu furo muito pulmão quando eu estou com o never training, que é uma doença que me acomete de vez em quando. O pessoal pode acompanhar a pista, é interessante. Reparem a velocidade que a Raíza passa nos Rock Gardens, como ela consegue passar com uma fluidez bem maior e ela consegue passar num ritmo bem mais rápido. Isso facilita muito a transposição desse tipo de obstáculo. Isso é um Rock Garden longo, né? Você percebe que tem vários trechos bem difíceis. Eles são 3 ou 4 blocos de pedras. Você tem pedras durante todo o percurso, mas alguns amontoados um pouco maiores. Então é realmente um percurso bastante técnico. E quando vai acumulando barro em cima, ele começa a ficar mais escorregadio. A pedra ela é mais porosa, então quando ela está seca e limpa, ela adere bem ao pneu. Mas quando vai juntando lama e no percurso molhado, vai ficando ali meio traiçoeiro. Te viu a Gabriela Costa, né, do Sub-23, e lá atrás também a atleta número 112, a Larissa Cristina. Então as duas no mesmo take, lindíssima imagem, no meio da Mata Atlântica. Falamos da Luana, Luana que está subindo bem. Temos, inclusive, a gente vai ter a parcial da Sub-23, Marcela Matos fez 21,051, seguida pela atleta Amanda Correia, com 54 segundos de diferença, e Gabriela Costa, com 1 minuto e 37 de diferença. O quarto lugar, atleta Lívia Garrido, com 2 minutos e 3. A gente viu o atleta com um problema mecânico ali, né? Uma parou, acho que ela voltou para poder pegar o chicken line da descida do Escorpião. E você vê um atleta ali parada logo embaixo desse mergulho. Como eu falei com vocês, tem alguns mergulhos bem rápidos no percurso. E aí a atleta iniciando a descida do Escorpião, é aquela curva mais fechada, ela deve fazer a curva um pouco mais por fora. Ela preferiu desclipar
e descer empurrando mesmo. Gabriela Ziel, ela é da categoria Júnior, vem de Blumenau, Santa Catarina. Optou por ter mais cautela nessa descida, porque tem muita prova pela frente ainda. Você acompanha aí na tela, a gente está apenas na primeira das 3 voltas da competição. Uma coisa que possivelmente vai começar a acontecer daqui a pouco, vocês podem ver, eu imagino que daqui a muito pouco tempo vai começar a ter uma confusão aí entre a elite e essas categorias Júnior, Sub-23, vai ter muito retardatário. Aí vocês podem ver a Letícia já encostada na Raíza, ou seja, ela conseguiu buscar. Agora vai ter o trecho mais técnico e no final dessa subida tem um S bastante inclinado, no qual elas estavam empurrando na outra volta. Então vamos ver como é que vai ser a transposição desses obstáculos aí, a Letícia e a Raíza. Lembrando que a gente não tem público, infelizmente, aqui no MTB Festival 2020 por conta da pandemia do Covid-19, mas num trecho de mountain bike, nas provas de mountain bike, o público pode acompanhar bem de pertinho a prova, né? Tem muito estímulo, as pessoas ficam ali batendo palma, chamando pelo nome, gritando. Isso é muito bacana, né, no mountain bike. Tá fazendo um pouquinho de falta, mas a gente está tentando mostrar para você exatamente todos os trechos da prova para que você se sinta ao lado da sua atleta predileta. O público no mountain bike, ele está muito perto, né? Ele fica normalmente ali ao lado dos bumps, a galera grita, passa energia, você consegue sentir energia muito próximo. E isso faz muita diferença para os atletas e para a gente também. Mas estamos num ano diferente, estamos fazendo um negócio diferente e que eu acredito que vai ficar muito legal. A gente vai levar bastante coisa desse ano para os próximos anos. Muita coragem dos organizadores do MTB Festival. O pessoal realmente foi muito bem, encarou essa possibilidade de trazer, sim, uma prova tão importante. O Fábio Caldeu, o Renato Renó, o Mário Issa, estão de parabéns eles e toda a equipe, uma equipe enorme, apaixonada por mountain bike, que está aqui fazendo o seu melhor, e os patrocinadores também que entraram forte, né? A Caloi, a Jeep, Biofest, todos acreditando no esporte. Aqui aparecendo os top 10 da volta que fecharam a última volta, né? Você tem a Raíza Golon, Letícia, a Ercília, Karen Olímpio, Viviane Faveri, Aliás Walter, Luma Carvalho, Danilas, Larissa e Marcela Toldi fechando os top 10. Lembrando aqui que a gente tem um resultado até surpreendente, porque a Luma é uma atleta bem técnica, então ela teria, e é uma atleta forte, então ela teria tudo para performar bem, mas a gente não sabe se ela está sentindo um pouquinho o peso de ter feito a prova de XCOL. Mas eu acho que, na verdade, o ritmo das 3 primeiras está bastante forte, porque você vê que a própria Karen Olímpio, que também é muito forte, está ali 1 minuto e 40 atrás. Lembrando que esses são os tempos que eles fecharam a primeira volta, então esse tempo não é ao vivo, possivelmente agora que eles vão fechar a próxima volta, isso vai se alterar bastante também. Você viu a Alice dos Santos ali, atleta de Joinville, Júnior também no feminino, fazendo força, né, tentando ali tirar energia de todo lugar do corpo ali para conseguir completar. Elas abriram a segunda volta, né? Eu havia dito que elas completaram a primeira, estão fazendo a segunda volta ainda, e aí quando passarem por aqui, abrem a última volta, e aí a última e decisiva volta que vai definir a campeã brasileira de XCO nas categorias Elite, Sub-23 e Júnior. Vamos só perguntar para a Fada do Dente aqui, porque eu acho que é o seguinte, naquelas 3 voltas lá, o Start Loop não contou. Então, falta fechar a primeira e mais 2 voltas. Olha as atletas ali no... Exatamente, Fada do Dente aqui confirmou pra gente. Muito bem, nossa consciência acaba de falar que é exatamente isso. Então elas fizeram o Start Loop e a primeira volta. Exatamente, que o planejado seriam 4 voltas para as mulheres, ou seja, um Start Loop mais 3. Então é isso que está aparecendo ali na tela, então na primeira volta faltam 2. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe pergunta. Meu amigo, o compromisso é com a informação de qualidade e a gente vai trazendo todos os detalhes. Para quem gosta muito de mountain bike, já conhece faz tempo, e para quem está entrando nesse mundo agora. Temos resultados bacanas aí, Henrique, comenta pra gente. Você tem aqui os top 5 da Sub-23, então você tem Marcela Matos, aí já quase com 1 minuto de vantagem sobre a segunda colocada, Gabriela Costa, 1 minuto e 37 atrás, Lívia Garrido, 2 minutos e 3, e temos a Laurien, não sei se ela teve algum problema técnico, mas vocês podem ver que ela já está 1 volta atrás da Marcela, então os tempos aí bastante elásticos na Sub-23. Eu ia falar, gente, cadê a Gil? Mas a Gil não é nem Sub-23, ela é Júnior, né? Ela é Júnior. Porque ela ganhou ontem. Isso pode trazer uma certa confusão, né? O XCC saem todas na mesma bateria, disputando a mesma
prova, independentemente de ser elite, sub-23, né? Elas vão lá disputar a mesma prova. No XCO, não. É um campeão brasileiro, uma campeã brasileira, isso tanto no masculino quanto no feminino, da elite, da sub-23 e da júnior. Na verdade, essa alteração de quantidade de voltas, ela é feita para preservar a integridade física dos atletas mais novos. Então, você vê, por exemplo, no ciclismo de estrada, existe inclusive uma limitação de tamanho de relação. A gente falou um pouquinho de relação ontem, que é o grupo que os atletas usam, é a relação de marchas. A gente tem uma cena bem legal, a atleta descendo ali, desclipada. Então, voltando. Os atletas de ciclismo de estrada, eles inclusive nem podem usar as mesmas relações que os atletas profissionais. Eles travam a marcha mais pesada do ciclista júnior é a marcha 14, ou seja, que o pinhão, que é aquela catraquinha com os dentes lá, tem 14 dentes. E já para o ciclista profissional, elite, digamos assim, você hoje tem inclusive grupos com pinhão até de 10, ou seja, um pinhão menor, isso na roda traseira faz com que a marcha fique mais pesada. Então o júnior, eles mantêm essa marcha um pouco mais leve para preservar o atleta. Aí a gente vê na Letícia com um pouco de dificuldade técnica. Recomendaria um canote retrátil para a Letícia. E lembrando que a Letícia, apesar de descer com o pé desclipado, desceu rápido. Exato, desceu bem. Ela conseguiu adquirir uma técnica ali de, não, com segurança, descer mais rápido. É porque o canote retrátil realmente ajuda bastante. Você pode ver, inclusive, que a Raíza, se eu não me engano, ela tá com o canote retrátil. Raíza Golão, do Corinthians Audax Bike Team. A gente viu antes a Letícia, que é a atual campeã, né, da Specialized. Foi terceira no XCC. E elas estão aí, mais uma vez, brigando. E a Ercília passou montada, descendo muito bem aquele trecho ali que a Letícia estava empurrando. E lembrando o seguinte, andar sob pedras aqui, a gente falou bastante do Rock Garden, curvas muito inclinadas, muito fechadas. Essa atleta Luana Patislap, que a gente conversou, é uma atleta amadora, tem pouco tempo de pedal e já está performando muito bem. A gente falou da Raíza. A Raíza é uma menina que esse tipo de coisa aí, ó, é a realidade da Raíza. A Raíza está super acostumada a andar em pedras. Ela é uma atleta originária de Pirinópolis. Então... a Raíza em Pirinópolis, você tem muito terreno que inclusive é muito parecido com a Serra da Canastra, que tem muito o quartzito lá, que é a pedra Pirinópolis que chama, que é uma pedra porosa e que é praticamente tudo lá, muita pedra, então ela desenvolve bastante esse tipo de técnica lá, apesar de que lá não tem lama. Olha lá, o aviso ali do início de um trecho de muita atenção. E se vocês podem ver, se vocês repararem, tem um desenho de uma galinhazinha numa plaquinha branca ali embaixo. Aquilo ali indica o chicken line. Entendi. Para a esquerda, muita atenção, para a direita, atenção e chicken line. Perfeito. Lembrando, só para o Henrique ficar feliz, a Ercília, deu para ver nessa imagem, tá de canote atrás. Eu sou o catequizador do canote retrátil no Brasil. Mas ele realmente faz uma diferença. Aliás, é até legal a gente falar, ele faz diferença não só para descer. Ele faz diferença para descer, para acionar para curvas, para a pilotagem como um todo. Eu vou dar um passo atrás aqui. O que é um canote retrátil? O canote retrátil é um canote telescópico, ou seja, você ajusta a altura dele de acordo com o momento que você está, digamos assim. Então, para você pedalar, botar um passo ou num lugar plano, que nem a gente falou aqui, na hora que você fecha a volta, que é uma parte de gramado plano subindo, você pode colocar... Gigil com problemas mecânicos. Gigil teve um problema mecânico, aparecendo aqui número 301, ela teve algum problema. Ela deve estar com uma vantagem bastante larga, mas isso é um outro negócio que costuma acontecer quando você tem um percurso com muita lama. O espaço entre os dentes da coroa e a corrente, eles começam a ficar preenchidos com lama. E aí a corrente começa a não encaixar muito bem na coroa. Então começa a criar um espaço. Você vê que ela já consertou e foi. Mas às vezes o que acontece? A corrente cai por algum excesso de pancada, etc. Ela sai da coroa e você não consegue colocar de volta, porque aquele espaço está preenchido. Então você tem que meio que limpar a coroa para depois você conseguir encaixar a corrente. Às vezes você perde um pouco de tempo. Mas eu acho que isso não vai ter tirado a liderança da Gil. Aí a Raíza já chegando na descida do Escorpião. E a Letícia está ali com um certo tempo atrás, mas ainda está próxima, mas agora nessa descida a Raíza deve abrir mais um monte de tempo. E a Ercília vem logo atrás. Ó. Então a disputa pelo segundo e terceiro lugares ela está bem mais próxima do que o primeiro. Agora, a gente vai ter que ver, a gente falou sobre isso ontem também, a caixinha de fósforos, né? Que quantos fósforos você gasta. Então vamos ver quanto que a Raíza gastou da energia dela para construir essa vantagem, se vai ser suficiente para na última volta sustentar isso e manter a liderança e ganhar. Vamos ver a Letícia descendo aí o Escorpião, conseguiu fazer a volta, mas você vê que a Ercília, impressão minha, a Ercília já passou ela. Não, a Ercília está atrás. Tá logo atrás. Tá chegando aí. Tá chegando no Escorpião. Se bem que a Ercília na última volta ela não desceu o Escorpião em pé. Ela não desceu na baia, ela desceu andando. Vamos ver como é que vai ser.
Desceu bem, na minha opinião. Desceu bem, olha lá. A Ercília também conseguiu descer montada na bicicleta. Tem um pouco também da confiança de você ver o atleta que está na frente fazendo e falar, se ele está fazendo e passou, eu passo também. Na verdade tem a confiança, tem a linha, né? Normalmente o atleta que está atrás segue a linha do atleta que está na frente. Então você ter alguém te guiando é muito bom. E no caso delas, elas já passaram por aí umas 2 vezes, né? Então você acaba já introjetando isso na sua cabeça, você fala, vai. A ideia delas agora é diminuir tempo da atleta que está na frente. A Vivi Faverri passando, no número 106 agora a Danilas, de Lorena, São Paulo, passando também na categoria Elite, escolhendo o melhor caminho ali, percebe que está bem difícil mesmo. Elas sentam no quadro ali para abaixar um pouco o centro de gravidade e tentar encostar, a gente fala que é o mata-barata, né? Você vai pisando no chão ali, justamente para você manter um equilíbrio da bicicleta. E a Raíza está pilotando muito bem, você vê que ela está fazendo praticamente todo o percurso sem botar o pé no chão. Então... Essa é a líder da prova, Raíza Golão do Corinthians Audax Bike Team, liderando agora o Campeonato Brasileiro de XCO, está bem concentrada. Tá indo forte na primeira posição. Acabamos de ter um acidente. Como vocês podem ver, justamente a transposição da pedra. A atleta acabou segurando um pouco mais ali no freio dianteiro na hora que ela saiu da pedra e isso acabou ejetando ela da bicicleta. Vamos torcer para que não tenha acontecido nada com a atleta. Número 106. Foi 106? Eu não lembro. Confirmado. Já tá bem, já tá levantando aí, ó, tá tudo uma certo atleta com ela. Passando por aqui com a roda atrás. 120. 120 é Maísa Ribeiro de Itanhandu. Bom, torcer para que esteja tudo bem com ela, que estava sorrindo ali, deu tudo certo. Aparentemente está tudo bem e que o equipamento também não esteja danificado. Chegando na arena, a líder da prova. Olha lá, Raíza Golão tá chegando, ela que é de Pirinópolis, vindo forte, já fazendo aqui a parte de asfalto, entrando na Arena Cadu Cortez. Para você acompanhar agora, você vai entender, ela vai fazer uma volta para a esquerda e vai chegando aí mais perto de passar no nosso pórtico, que mostra aí a abertura de mais uma volta. Raíza Golão, número 101, é a líder, que maravilha. Vamos lá, Raíza, forte, todo mundo forte, muita prova para acontecer ainda, hein? Exato, vamos ver, a Raíza acabou de abrir a segunda volta, lembrando que teve o start loop, ou seja, é a terceira volta da prova, mas na contabilidade ali, abrindo a segunda volta. Então agora ela já está conseguindo abrir uma vantagem um pouco mais confortável, possivelmente agora ela vai começar a botar um ritmo um pouco mais constante e administrar essa vantagem. Como vocês podem ver, a Letícia só agora está fazendo a curva aqui da linha de chegada, então vamos ver mais ou menos qual foi qual a diferença de tempo, depois o pessoal deve informar aqui pra gente qual exatamente foi a diferença de tempo entre elas. Abriu mais uma volta agora, a Letícia Cândido, atual campeã brasileira do Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional de XCO, o MTB Festival 2020, segunda edição da prova do MTB Festival, da família MTB Festival. E vamos aproveitar aquele acidente que a gente teve ali para dar uma dica para a moçada? Vamos. A galera que está começando aqui no mountain bike, a gente vai poder ver, quando se a gente puder ter a geração da imagem novamente, você vai ver que a atleta, quando ela virou, ela estava com a mão no freio dianteiro. E as pessoas têm o costume de andar com mais de um dedo no freio dianteiro. E aí, por reflexo, quando a bike dá aquele tranco, a pessoa trava os dedos e aí a bicicleta trava e ejeta. Então a dica é, ande com um dedo só na manete de freio. E tente abaixar como vocês podem ver, ela estava com o pé desencaixado, na verdade, aí ela trava o freio dianteiro e acaba sendo ejetada. Como ela estava com o pé desencaixado, possivelmente ela estava um pouco mais levantada na bicicleta, então isso também gera uma alavanca um pouco maior. Então é interessante também você baixar um pouco o centro de gravidade, dobrando os cotovelos ali e projetando o seu peito um pouco mais para baixo. E a gente viu ali a Ercília no encalço, né? A gente viu na imagem anterior, um pouquinho antes do replay, a Ercília no encalço mesmo, atrás ali de tentar conquistar essa segunda posição. Olha, você viu uma atleta empurrando a bicicleta ali, acredito que ela deva estar empurrando para tentar chegar na área mecânica, ali no feed zone. Então, aí, e agora a Letícia aparecendo com a Ercília ali, imagino eu, coisa de uns 10 segundos atrás. Lembrando que a Ercília é uma atleta de final de prova. O final de prova da Ercília é muito bom, então ela tende a crescer nesse final de prova. Olha, qual a dificuldade da galera no Rock Garden? O Rock Garden realmente ele está gerando um pouco de dificuldade para as atletas e isso é o que muitos atletas têm procurado, né? As clínicas técnicas para justamente melhorar nisso. Número 121, mostrando na tela, número 121, a Mary Strauss, ela que é de Criciúma, e a gente viu aí uma atenção total, né, que as atletas têm na questão de passar o Rock Garden, né? Realmente ali... porque é realmente um obstáculo um pouco mais complicado, justamente porque se você cair, você vai cair em cima de pedras.
Então não é diferente de um outro lugar no percurso, no qual você vai cair ou em cima de alguma planta, ou em cima de um terreno com barro, não, você vai cair em cima de uma pedra. Então isso é um pouco mais complicado. Tainá Broco, ela tá com a roda traseira travada, então ela teve um problema mecânico, realmente não deu para ver se o câmbio que entrou para dentro da roda ou o que fez ela travar. Mas a roda traseira tá travada lá. Ó. Acho que quebrou o câmbio, você viu que quebrou a gancheira. A gancheira é uma peça pequenininha que prende o câmbio da bicicleta no quadro. Ela existe justamente para evitar que, se você der uma porrada no câmbio, você quebre o quadro, que é algo mais caro de você arrumar. Então você quebra essa gancheira, que é essa pecinha, mas se quebrar essa peça, você precisa trocar a gancheira. Então é um sistema de segurança, digamos assim, mas para preservar o quadro. A Stephanie ali com dificuldade, né, de descer. Realmente essa escolha, né, será que eu vou em cima, será que eu vou na bike ou será que eu vou a pé, deve ser uma escolha difícil, né, porque afinal de contas vários fatores levam em consideração a possibilidade de uma queda, o cansaço, né, obviamente que o terreno, tudo isso tem que ser levado em consideração ali, e a decisão é no milésimo de segundo, né. E tem um elemento confiança também, né, quando você vai passando pelo obstáculo algumas vezes, você vai gerando um elemento de confiança, temos a parcial agora, Pra vocês verem, na mesma volta só estão as 3 primeiras, pra você ver o tanto que realmente o terreno tá difícil e as atletas estão tendo dificuldade. Então você tem Raíza Golão, fechou a segunda volta com 41 minutos, aí você tem a Letícia Cândido 24 segundos atrás, a Ercília 38, e da Karen Olímpio para trás, eles já estão na volta anterior. O ritmo de prova começa a se desenhar de uma maneira mais clara. Claro que não tem nada definido ainda, né? Essas distâncias aí podem a qualquer momento mudar, fica mais difícil, é claro. Quanto mais a atleta vai ganhando confiança, vai ganhando dianteira, fica mais difícil de você chegar na perna mesmo, no pulmão. Mas nada definido. Nós estamos na segunda das 3 voltas da prova. E a gente acabou de ver aqui, uma atleta que optou pelo chicken line e uma atleta que optou pela linha principal. E aí a atleta que optou pela linha principal chega muito mais rápido no final do obstáculo do que quem optou pelo chicken line. A Stephanie, né? A número 103, a Stephanie de Taubaté. Isso é uma coisa também, porque se às vezes o atleta ele não tem a técnica para descer pela pista principal e não vai pelo chicken line, às vezes ele perde mais tempo do que se ele fosse pelo chicken line. E pelo chicken line ele desceria montado na bicicleta, pela pista normal ele vai ter que parar ou vai cair, enfim. Então às vezes é melhor ir logo pelo chicken line se você não tiver a segurança do que você, às vezes, insistir pela pista principal e perder mais tempo. Você viu que legal a imagem da Vivi Faverri, né? A gente foi do lado dela ali na subida, na primeira subida aqui, logo depois de passar pelo pórtico, e realmente ali precisa tirar força de tudo quanto é lugar, tirar a motivação para conseguir fazer a melhor prova possível. E aí é interessante saber a importância dos treinos técnicos. Então, a opção de poder andar no circuito antes é justamente para isso, porque os atletas têm que vir, passa no chicken line, passa na linha normal. No escorpião, com certeza os atletas passaram pela linha mais fechada, pela linha mais aberta e cronometrando tudo isso, porque é isso que vai fazer a diferença agora no final da prova. Como é que funciona essa parte de você fazer o reconhecimento? É livre? Você tem um horário aberto? Como é que funciona isso? Aqui, especificamente, por conta de todos os protocolos, da pandemia, etc., você tinha horários específicos. Então, os atletas podiam vir, se eu não me engano, eles tinham 1 hora ou 1h30, não sei, cada categoria. Então, os atletas da categoria tal tinham tal horário para treinar. E eu não sei se eles fizeram uma subdivisão dentro da categoria. Mas então você tinha horário específico, mas geralmente os atletas chegam 5, 4 dias antes da prova e eles vão treinando no percurso, vão testando linhas, vão fazendo descidas. Você vê a mistura aí das categorias, né? A gente já tem ali a 301, a Gil, no meio das atletas 114, ali 106, da 114 que é a Marcela, da 106 que é a Danilas, elas estão já misturadas, já chegou, né? A categoria Júnior nessa categoria principal. E aqui um fato interessante, a gente vê a Gil que conseguiu arrumar a bicicleta, provavelmente é um Chensuk, que é essa corrente que entra muito próximo da coroa, que o Henrique já explicou. E a atleta que apareceu logo à frente ali, de uniforme branco e preto, é a Marcela Told. Ela é uma atleta originalmente de ciclismo de estrada. A gente está vendo ela ali na frente, de 114. E de prova de aventura também. Exato. Mas então, vocês estavam vendo aí a Gil, ela possivelmente teve bastante problema com o trânsito. Porque como a gente falou, ela tem um nível bastante mais... Aí tá aparecendo a Laurien, não sei se ela sofreu alguma queda, alguma coisa assim, mas parecia que não estava muito bem. Mas voltando a falar da Gil,
A Gil, como ela tem realmente um nível muito mais forte, ela possivelmente está andando no ritmo que a Raíza está andando. E como vocês viram, elas estão numa volta e as outras estão... Então ela deve estar pegando muito trânsito, como vocês podem ver. Ela deve estar buscando muitas atletas das categorias da frente. Então ela está tendo esse trânsito, mas, como a gente falou, realmente dentro da categoria júnior ela está num nível bastante diferente. Então isso não deve estar atrapalhando a vitória dela como campeã brasileira, que possivelmente ela vai ser. Paula Galan deu aquela olhadinha para trás, eu falei, quem que tá vindo aí? Deixa eu ver, né? Se eu consigo respirar um pouco, se eu não consigo. Esse trecho de subida, mais uma vez, é muito duro e a gente vai junto com ela, ó. Ó que bacana essa imagem, a gente olhando toda a concentração da atleta, respiração, contendo a respiração, controlando a própria prova, porque sabe que tem ainda muita coisa pela frente. E pela expressão facial das atletas, uma certeza a gente tem, né? O circuito tá pesadíssimo. Você vê que e é um todas percurso pesado psicologicamente também, né? Porque você tem aí as parciais aparecendo de novo, foram as parciais da última volta, que a gente já até comentou, né? Que as 3 primeiras aí, as 4 primeiras no caso, estão com esse tempo. E o que eu estava falando do psicológico é justamente isso, porque além de ser duro, toda vez você passa por um trecho técnico que, se você não estiver muito confiante ali, você quase cai e aquilo te dá um pico de adrenalina, então você vai passando por aquilo várias vezes. Então você vê algumas atletas que você olha, parece que elas estão emocionalmente exaustas, assim. E é isso mesmo. Você vai passando pelo percurso e aquilo vai se desgastando psicologicamente. Olha, a Raíza passou muito bem no Rock Garden, né? Ela tá passando cada volta que ela tá chegando mais forte, ela tá chegando mais confiante e aí vai abrindo mais tempo, né? Exatamente. E ela, como a gente comentou aqui, a casa dela é só isso aí que tem, então ela realmente tem muita confiança. E como já está um certo tempo sem chover, porque antes da prova abriu o sol, mas garoava e tal, então o percurso deve estar um pouco mais seco, então as pedras começam a ficar um pouco mais secas e ela vai ganhando confiança também, vai passando mais rápido. Vamos olhar a Letícia descendo no Rock Garden, olha lá. Você vê que a fluidez é diferente, né? E a Letícia tá passando bem, você vê, ela vai usar bastante perna agora, porque para ela é tudo ou nada. Mas para mim, a grande briga vai ser Letícia e Ercila. Não sei, a Ercila, vamos ver se ela vai conseguir tirar essa diferença, porque a Ercila, ela realmente é mais técnica, mas ela não está conseguindo tirar a diferença da Letícia, né? Vamos ver como é que vai ser essa briga. Eu tô achando que vai ficar mais ou menos desenhado aí. Vamos ver se a gente vai errar os palpites hoje de novo. Vamos. Elas passaram muito bem no Rock Garden. Você percebe que realmente agora talvez foi a melhor passagem que a gente viu dessas 3 atletas que estão liderando a prova. Enquanto isso, no pelotão de trás, concentração total para conseguir terminar a prova inteiro e com bastante qualidade, né? Tentar fazer o melhor tempo possível. Porque os atletas também estão se preparando, estão se provando, estão medindo como que elas passaram esse ano de pandemia sem competições. Então, esse ano realmente é um ano muito particular para todos os esportes, tá? Mountain bike também, enfim, todo mundo tentando entender e aproveitar o máximo possível a possibilidade de participar de um campeonato brasileiro de 2020 aqui no MTB Festival, várias categorias num ano tão difícil como esse. E lembrando que as competições, elas servem inclusive para treinamento dos atletas. A gente conversando com o Avancini, com o Henrique Avancini, ele falava muito isso. Ele falou, existem alguns atletas europeus, por exemplo, que eles não conseguem se medir só pelo treinamento. Então aquela bateção de cabeça da prova, aquela disputa de guidão ali, é onde ele efetivamente se mede, é onde ele se avalia. Essa subida é engraçada, porque quando você vem do lado contrário que a Raíza está vindo, no início da volta, você passa ela com mais facilidade. Só que nesse sentido aí que você passou, se você não bota uma marcha mais leve, ela fica muito dura. Tem uma angulação bem... Você vê que ela teve bastante... Você vê que ela teve que trancar ali para conseguir subir. E esse trechinho aí, não sei se está um pouco mais seco, mas a gente viu muitas atletas empurrando aí também. Também é um trecho bem duro, como vocês podem ver aí, a inclinação da subida é bem dura. E ela está na última marcha lá, ou seja, está no 51, o pinhão de 51 dentes do grupo, que é realmente uma relação bastante leve, e ela tendo que fazer bastante força. Você vê ela bem posicionada para frente ali, ó, o tronco muito baixo, muito próximo do guidão ali, e aquela subida tem uma dificuldade, né, porque ela é uma subida de madeira, e por mais que tenha ali aquela telinha, você vai passando, você vai jogando o barro vai preenchendo, e dali não sai. Então ela fica bem lisa. A virar uma manta de barro ali para você patinar e andar. Rapaz, está escalando ali, está fazendo força a Letícia nesse trecho, além da lama para atrapalhar um pouquinho mais. É uma angulação bem grande, a gente às vezes não consegue ter essa noção da câmera, mas ali, olha, o Henrique que passou lá pode dizer, é um trecho, se estivesse seco já estaria difícil, né? Você vê que a Ercila deu uma patinadinha com a roda dianteira, mas conseguiu se equilibrar e foi. É uma parte que eu chutaria aí acima de 20% de inclinação,
Para quem não sabe, no ciclismo se usa muito esse conceito de percentual de inclinação, que isso quer dizer assim que, vamos supor, uma subida de 20% é uma subida onde você anda 100 metros na horizontal, você sobe 20 metros de altura. Então é o deslocamento vertical num percurso horizontal percorrido. Então, ou seja, é bastante inclinado e é realmente um trecho no qual você tem que fazer bastante força. Traduzindo para o bom português, acima de 15% dói. Exato. A Gabriela montando... acima de 5 já está doendo. Gabriela montando na bike aí, empurrou um pouquinho, já subiu para continuar nesse trecho. Número 110 também, a Aline Simões, da Esquadra Ode. Tá vindo na prova, a gente percebe as atletas ali se encontrando, se medindo, se ajudando. E aquilo que a gente comentou, agora pra você ver, a Marcela já tá passando algumas atletas da Elite, então as categorias começam a se misturar um pouco. Acho que a Laurienda, da equipe Groove, aí tendo um pouquinho de dificuldade na descida. Esse trecho, vocês podem ver que além do barro, tá com muita raiz. E a raiz, essa raiz na diagonal, assim, ela é muito traiçoeira. Porque se você, principalmente num terreno molhado, a madeira ela fica um quiabo, assim mesmo. Impressionante. Às vezes, se o pneu pega de determinado jeito, vai escorregar. Aí a Karen Olímpio descendo o Rock Garden, pegou uma linha um pouquinho diferente, desse já foi um pouco mais para dentro. Mas a Karen também está descendo bem o Rock Garden. Um pouquinho mais de velocidade, é o que você falou, né, Henrique? Com um pouquinho mais de velocidade ali, escolhendo a linha certa, dá para passar até com uma segurança um pouco maior. Não, e é bem legal ver a evolução das meninas, né? O nosso ciclismo feminino, as mulheres estão treinando bastante pilotagem e elas têm evoluído muito. Isso é muito bacana para o esporte. Mas... mais um trecho de Rock Garden. Essa questão da velocidade que a gente estava falando é porque o que acontece? Quando a bicicleta está com um pouco mais de inércia, ou seja, ela está um pouco mais rápida, ela engancha menos nas pedras, porque as pedras são como se fossem pequenos degraus, né? Então, se você passa muito devagar, cada pedra que você passa, ela tende a segurar a bicicleta, então você vai levando trancos, e esses trancos vão te desestabilizando, e você começa a perder o controle da bicicleta. Se você passa um pouco mais rápido, você realmente passa com mais facilidade. E a Gigil passando mais uma atleta da Elite. Cara, que agressiva a Gigil, né? Impressionante. É uma pilotagem agressiva o tempo inteiro, né? É o que a gente falou. Ela tá andando num ritmo, se brincar, mais forte do que o da Raiz. Não, e lembrando que ela tá sozinha. Então, para ela manter esse ritmo aí, é muito difícil. É um trabalho mental muito difícil. Porque ela não tem ninguém ameaçando ela. Então, ela poderia botar uma marcha mais tranquila, cadenciar a pedalada e administrar a prova muito melhor. Mas a gente que conhece a Gigil sabe que ela não sabe fazer isso. Possivelmente ela deve estar no objetivo de fazer o melhor tempo. Para quem está assistindo, a Gigil é uma atleta muito jovem que ganhou ontem o short track. Ela é uma atleta considerada uma promessa que já está realizando, né? Porque ela é mais que uma promessa. A promessa é quando ela vai começar a realizar. E aqui ela é uma realidade, né? Não é uma promessa. Ela ganhou a prova ontem entre todas as atletas, né? Lembrando que a Gigil vem de uma família de mountain bikers, né? O Albert, o pai da Gigil, era até ontem o campeão brasileiro de mountain bike XCOE. Olha ela descendo os Rock Gardens para vocês verem como é que a posição, ela tem uma posição bem mais voltada para a galera do downhill, né? Que é essa posição com as pernas esticadas, os braços um pouco mais dobrados, então realmente ela tem uma pilotagem bem legal. Juliana Morgan, né? A gente está falando aqui Gil o tempo todo, que é o apelido dela, mas o nome dela é Juliana Morgan. Já foi campeã pan-americana, enfim, ela realmente como o Solano falou, uma promessa realizada. E a fada do dente me deu aqui no ouvido, me falou o seguinte: a Gigil está 1 minuto atrás da líder da Elite. Lembrando que ela largou 3 minutos atrás. Se brincar, ela busca. É isso aí, tá certo. Tem que manter o ritmo forte, tem que fazer o seu melhor. Ela tá ali num fim de semana iluminadíssimo, treinou para isso, se preparou para isso, vem de uma família de amantes do ciclismo, amantes e realizadores também. Ontem ela deu uma declaração super interessante, né? Ela fez uma menção ao Henrique, né? Disse, olha, o Henrique estando lá e mostrando pra gente que é possível, eu vou trabalhar para isso, né? Então, mais uma vez, a importância do Henrique estar liderando o ranking masculino da UCI, da União Ciclística Internacional, ou UCI. Ela está lá liderando o ranking, ganhou a Copa do Mundo, já foi campeão da maratona, então está mostrando que sim, com muita dedicação, no caminho certo, vai
é possível e o Brasil está em outro patamar hoje em dia. A Fada do Dente está um fenômeno aqui. Ele acabou de soprar aqui pra gente que a Gigil já está em 4º lugar geral. Ou seja, já deve estar buscando Ercília. Então, se brincar, a gente vai ter aqui ela largando no último pelotão e encostando na líder. A Raíza mantendo o ritmo forte, né? Você viu que independentemente de ter passado na frente, já não tem o visual da Letícia Cândido, mas ela mantendo o ritmo forte. Olha, a pista realmente deve estar secando, porque a gente vê as atletas já confiando bem mais na bicicleta, deitando mais a bicicleta, fazendo as curvas muito mais rápidas. E vale a pena falar que esse trecho aí que tem esses drops da Caloi, ou seja, os drops são esses degraus, né? Que, não, a Raíza já passou. Eles estão bem legais, estão com uma fluidez legal, isso vale parabenizar os organizadores pela construção da pista. Você realmente está com uma pista muito diversa. Você tem subidas duras, você tem subidas técnicas, você tem trechos com a fluidez muito legal, muitos trechos de trilhas naturais, né, que é aquela trilha que é o single mais fechado, com raiz, degrau, etc. Então está uma pista realmente muito interessante de se fazer. É interessante, né? Essa brinquedoteca, onde tem uma série de opções diferentes ali, de possibilidades de você brincar com a construção da pista de madeira, com os saltos, né? É um lugar muito bacana, os atletas gostam muito, tem o Rock Garden ali, que é super desafiador, mas o single track também traz para o atleta um prazer diferente, né? Quando você pega um single track delicioso, que você vai no meio da mata, sozinho, independentemente de estar em competição ou não, é realmente um trecho bastante bacana. O aspecto visual do single track é muito difícil de bater, né? Porque nós estamos falando de natureza e para você fazer uma pista de single track como mountain biker amador, é o mais gostoso ter contato com a natureza, você se sente vivo de novo, né? Logicamente que quando a gente fala de adrenalina, normalmente os obstáculos construídos, eles têm uma pegada muito mais veloz do que um obstáculo natural. Lá no Coletivo Outdoor, no meu grupo, a gente vai em busca de single tracks. Então a gente vai lá atrás de single track porque nós amadores gostamos muito dessa brincadeira. Olha a força aí, olha a Ercília subindo de novo. Será que a Gil já tá com a Ercília no visual? Mas já secou bastante. Você vê que esse mergulho aí, que é esse S, na primeira volta elas estavam com muita dificuldade e agora elas já estão fazendo com mais tranquilidade. Outra coisa que até apareceu agora há pouco ali atrás, umas atletas com dificuldade, que como muitas não estão conseguindo fazer o percurso em cima da bicicleta o tempo inteiro, você está tendo que desclipar o pedal de encaixe. Para quem não sabe, quem está assistindo, o ciclismo usa um pedal de encaixe, no qual você tem uma pecinha de ferro na sapatilha que se chama taco, e esse taco se encaixa no metal do pedal. Só que quando você começa a pisar na lama, no barro, aquilo ali começa a preencher e o pedal não encaixa mais. Então você vê ali alguns atletas chutando o pedal e batendo, etc, justamente para tendo problemas, tendo um probleminha aí, ainda está escorregando, e aí não consegue encaixar o pé de novo, vira mais uma dificuldade. Sabe que quando eu comecei a andar de bicicleta, eu fui o campeão mundial de quedas com taquinho, né? Eu ficava preso toda hora, era um horror, graças a Deus essa fase passou. É a famosa jacada. Esse tipo de tombo normalmente não machuca o corpo, mas fere o ego, né? Quando todo mundo vê, então, aí Exato. Que é duro. É sempre aquela coisa de você desencaixar o pé de um lado e cair para o outro. O escorpião, o próprio chicken line, entre aspas, aí do escorpião, a gente já percebe que a Ercília já está fazendo com mais velocidade, já está passando mais rápido, nem está pensando mais em desclipar, em descer da bike. Essa daí nem é a chicken line, como eu falei. A chicken line é uma outra descida que passa por fora. Perfeito. Então é o que a gente estava falando. Tem 3 linhas possíveis no escorpião. Pela esquerda, que é mais inclinado, essa secundária que a gente acabou de ver a Ercília fazendo, e a chicken line mesmo é uma descida que passa por fora. Mas não estava na imagem. Exatamente, ela passa, mas se você olhar em algum próximo que descer, você vai ver que tem uma linha vindo por fora, então você dá uma volta maior e passa por ela. O Henrique sempre me salvando, né? Então, na verdade é o seguinte, o escorpião é uma curva que existe desde o ano passado. E essa trajetória mais curta, ela não existia. Então, quando eles abriram o treino para a elite do ano passado, alguns atletas enxergaram essa linha e começaram a passar ali. E aí foi uma linha que abriu naturalmente, mas ela não estava planejada originalmente no circuito. E o nome é assustador, né? Você fala descida do escorpião, coisa boa não é. Eu nunca sei se é por conta dessa curva que parece um rabo do escorpião ou se é por causa do cara dar aquela ejetada que parece o rabo do escorpião batendo, né? Exatamente. Vamos torcer para o Fábio Caldeu aqui trazer essa informação para a gente. Por que a curva do escorpião chama-se curva do escorpião? Ó, a consciência já disse que é por causa do rabo do escorpião.
E ó, a gente tem mais uma atleta descendo no Rock Garden, já descendo meio, tá bem mais seco, né? Acho que o vento ajudou a secar também as pedras, a secar essas superfícies que são mais planas. Então a gente já começa a ver uma prova bem mais rápida. E a gente tem a líder Raíza chegando, já apontando aqui, fazendo a curva ali próximo do nosso dormitório, pegando ali à direita e já vai entrar aqui na parte do gramado. Tá chegando bem, tá chegando forte, vai abrir a terceira volta, né? Vai abrir a terceira volta, então ela faz a volta aqui na Arena Cadu Cortez, uma curvinha para a esquerda tranquilo, tá vendo? Ela tá respirando, tá aproveitando a possibilidade, mas não deixa de fazer força. A gente percebe ali que ela tá vindo bem porque a Letícia tá indo em calço, né? A Letícia tá com uma certa desvantagem, mas tá ali, ou seja, qualquer coisa, como a gente falou, existem vários fatores, você pode ter uma corrente que cai, você pode ter um pedal que não encaixa, uma marcha que às vezes pela quantidade de sujeira dá problema, ou seja, existe uma vantagem, mas não uma vantagem com tanta folga assim. Então, dependendo se acontecer qualquer coisa com a Raíza, a Letícia passa mesmo. Você vê que as três estão naquela distância constante entre elas, né? Raíza Golão, então, abre agora a última volta, que vai definir dentro de instantes quem vai sair com o título brasileiro de XCO, o cross country olímpico, aqui no MTB Festival. E a gente consegue ver que está mais seco até pelo uniforme das atletas, né? Você tem bem menos barro jogado nas bicicletas, nas costas, nos óculos. O fato de estar todo mundo de óculos, os óculos estão limpos. Então acho que a pista fica cada vez mais rápida. Vamos torcer para se manter esse clima para o masculino, que a prova fica mais interessante, né? Fica mais pegada. Lembrando que ainda hoje a gente tem a disputa do Campeonato Brasileiro de XCO masculino também, com a presença do Henrique Avancini, atual líder do ranking internacional, atual campeão brasileiro. Olha, nessa câmera que a gente viu aí, a Ercília entrou na subida, a gente ainda conseguia ver a suspensão da bicicleta da Letícia. Então, não dá os tá parabéns para a Ercília. A Ercília está andando muito consistente e isso é bem legal de ver. Você disse que ela é uma atleta de chegada, né? Então Exato. Agora ela vai ali mostrar o que ela realmente se destaca, onde ela realmente se destaca, né? Olha, a Gigil chegando, contornando. Mas Gigil tá pilota bem bonito, assim, né? Tá longe. Não dá para buscar, porque você vê que ela ainda tá na parte lá do miolo, fazendo ainda essa parte do all-ride, ou ela teve algum problema. Será que teve algum problema técnico? Mas aconteceu alguma coisa, porque ela está empurrando a bicicleta dessa forma. Será que ela está tentando ir por fit zone? E é um trecho extremamente pedalável, né? Não é nada... Exatamente. Deve ter tido algum problema técnico a Gil para ela estar empurrando a bicicleta dessa forma. Ela não está nem pedalando, ó. Ela está só esperando a bicicleta passar. Nós vamos ter que entender com ela depois o que aconteceu, porque eu fiquei curioso. E ela deu um salto Exatamente. na bicicleta ali, um negócio espetacular. Alguma coisa, ela não deve estar conseguindo pedalar, deve ter tido algum problema na transmissão da bicicleta. Vamos ver o replay. Ela passou bem ali, fez a curva, né? exatamente. Mas você vê que ela já disse que... Ou seja, ela não deve estar conseguindo pedalar nada. Deu uma jogada. Porque ela, para pedalar, ela já saiu da bike. E aqui em cima, quando ela monta na bicicleta, ela teria espaço para dar umas 2 ou 3 pedaladas antes de descer e não pedalou. Olha lá. Acabou de parar no ponto. É sujeira mesmo. Vocês podem ver que está com muita sujeira. Isso ela devia estar pedalando e devia estar caindo a coroa. Então ela evitou de pedalar justamente para não cair a corrente da coroa, no caso. Você vê, eles estão jogando bastante ali desengraxante, tentando jogar o máximo de coisa na relação para limpar a relação. Ou seja, não é nenhum problema de quebra mecânica nem nada assim. É porque realmente vai sujando tanto que começa a ter alguns problemas. Juliana Morgan, campeã brasileira de XCC 2020 do Short Track, está fazendo uso ali de toda a vantagem que ela abriu na categoria dela, né? Ela estava bastante na frente na categoria Júnior e ela ganhou na geral ontem no XCC, fez uso, utilizou o que ela conquistou na prova, tranquilo, segue o jogo. Possivelmente ela devia estar nesse objetivo, de buscar as líderes, e aí deve ter tido problema mecânico e não... Aí agora já perdeu bastante tempo, acho que isso não vai acontecer. Agora vamos completar a prova, né? Vamos chegar logo, passar mais uma vez e abrir a última volta para que ela consiga terminar a prova com tranquilidade. Olha as parciais da Elite, a gente tem ali com 1 hora e 3 minutos e 53 segundos de prova a Raíza Golão. Na sequência, 17 segundos atrás a Letícia Cândido, que é a atual campeã. E com 45 segundos de distância da primeira colocada, a Ercília Souza. Todas as outras atletas ainda na volta anterior. Então, assim, realmente
realmente a briga entre as três, existe ali uma diferença, mas ela está bastante constante, ela vem se mantendo nessa distância das últimas voltas. E vamos ver, está muito próximo, ou seja, qualquer probleminha que acontecer, isso aí muda. Então vamos ter que ficar assistindo com bastante atenção para ver se nada vai acontecer nessa última volta. Na atual conjuntura, acho difícil tirar a diferença na perna, mas bem fácil de tirar a diferença no imprevisto. Então, a gente acabou de ver um imprevisto acontecendo com a Gil, e se isso acontece ali entre as primeiras, não vamos torcer para isso, ninguém quer gorar ninguém aqui, muito pelo contrário, mas exatamente isso faz parte da competição. Ó, vamos acompanhar a Gil agora na descida do Escorpião. Vamos ver se ela está pegando a linha da esquerda, como ela tem bastante técnica, talvez ela faça isso. Não, ela prefere ir pela linha de fora, deve estar com um pouco mais de fluidez e desceu bem. E você vê que ela controla muito bem a bike, né? Ela bota a frente da bicicleta onde ela quer, contorna as pedras, ela realmente é uma menina muito hábil. A gente já teve a oportunidade de andar com ela, e é difícil andar atrás dela. Eu imagino. Junto, então, nem pensar, né? Se já é difícil andar atrás, junto deve ser difícil. Ela é uma menina realmente tem uma pilotagem bem diferente. Ela é muito habilidosa, é engraçado assim, ela pega... Eu estava lá em Araxá, ela pegou um monociclo daquele, 2, 3 tentativas já estava andando. Ela é realmente uma menina muito habilidosa. E aí Paula Galan contornando, você vê que está bem mais fluido, né? Assim, você consegue ver as atletas aproveitando muito mais as escoras das curvas e desenvolvendo uma velocidade muito maior. E o vento intenso, a gente percebe que a intensidade do vento é grande o tempo inteiro, né? Ali, ó, com certeza isso colaborou para a pista secar, com certeza isso, se ficar dessa maneira, porque as nuvens de chuva estão aqui no nosso entorno, aqui em Mariporã, na Serra da Cantareira, no Instituto Mariporã, casa, sede do MTB Festival 2020, o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike em várias categorias. Vamos ver se essa chuva dá um tempinho para os homens largarem daqui a pouquinho à tarde, para poder também fazer uma prova mais limpa, mais pegada, né? E aí, vamos ver quem vai buscar, com certeza, esse título brasileiro com muita vontade. É super importante levar esse título, principalmente num ano como esse. Quem ganha o título brasileiro leva para todas as competições nacionais e internacionais a bandeira do Brasil no peito, né? E aí vai representar o Brasil. Com certeza deve ser muito legal você fazer uma prova internacional com os gringos todos, ou mesmo aqui no Brasil com a sua camisa ali, né? Com a bandeira do país. Deve ser muito bacana. E esse lance da camisa é uma tradição do ciclismo. Né? O ciclismo tem por tradição estampar os vencedores e dar aos vencedores o privilégio de uso de camisas. Algumas provas durante a própria prova, então você pega um Tour de France, por exemplo, que é uma das provas mais conhecidas do ciclismo mundial, o atleta que está na liderança, ele usa uma camisa diferente da dos outros. E no caso do mountain bike, o campeão mundial tem uma camisa específica para ele e o campeão de cada país também tem uma camisa específica para ele. E eu aprendi ontem com meus amigos do Pra Quem Pedala que o Avancini, por ter vencido o campeonato de maratona em 2018, ele pode levar nas provas de maratona as listas coloridas ali, o arco-íris da UCI para o resto da vida. E inclusive tem um outro detalhe, porque, por exemplo, se você reparar na camisa que o Avancini vai usar hoje, ela tem detalhes em arco-íris. Então você vê que a gola dele tem alguns detalhes arco-íris, a parte de baixo da manga tem detalhes arco-íris. Isso porque os atletas que já venceram algum campeonato mundial, não necessariamente daquela modalidade, podem usar esses detalhes para indicar que ele já foi campeão mundial. Super bacana, né? Aí você vai alinhar com o cara, você olha para o lado, tem as listas da UCI e fala ai, ai, ai. E é interessante esse negócio do ciclismo de ter essa tradição, a Gil fechando, abrindo. Eu não sei se eles têm uma volta a menos, exatamente. Ó, Gil fazendo a chegada. Gil chegando para sagrar campeã brasileira de XCO no MTB Festival. Sensacional! A atleta júnior veio, defendeu a família, mostrando mais uma vez que os Morgans estão com tudo. Não é brincadeira não, ela é campeã brasileira de XCC. E agora, Gil, campeã brasileira de XCO. Espetacular a participação da Gil. Veio muito bem, é uma volta a menos, né? Lembrando que a categoria dela é júnior, para preservar os atletas, a gente mesmo disse que ela tem uma volta a menos do que a categoria elite, mas está muito bem, feliz, comemorando aqui na chegada aqui na nossa arena, primeiro com a família, dando entrevista, já falando com o pessoal e, é claro, vai também defender o título, vai ficar feliz aí. Que bela maneira de terminar o final de semana, sensacional. Parabéns, Gil, parabéns, família Morgan, vocês são demais, a gente adora. E a casa dos Morgan todo ano tem uma camisa de campeão brasileiro passando por lá, né? Então
é uma família que tem muita tradição no nosso ciclismo. A gente estava comentando o negócio das camisas. No ciclismo, como o Maminha comentou, o Tour de France, ele foi a camisa que começou isso. Justamente eles botavam a camisa de cor diferente para identificar quem que era o atleta líder. Então, para os jornais que estavam cobrindo, eles falavam, então o líder é aquele que está com a camisa de tal cor. No caso do Tour de France, é a camisa amarela, porque na época o jornal que patrocinava a prova era o Le Auto, se eu não me engano, que era um jornal que tinha as páginas amarelas. Então, aí eles botaram a camisa amarela para o ciclista ser identificado e fazer também um trabalho para o patrocinador. Para quem pedala é cultura, meu amigo, e você acompanha todas as informações aqui com essa dupla que conhece tudo. A gente tem aí a última volta aberta, a gente viu as atletas passando pela última vez ali no Rock Garden, que a gente viu durante toda a apresentação, durante toda a competição, e daqui a pouco elas apontam aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a campeã brasileira de XCO, o Cross Country Olímpico na categoria Elite. Você vê pela expressão das atletas que a última volta tá bem dura. Agora é aquela hora que você já entregou muito do que você tinha, tá só na reserva, mas tem que chegar. Tem alguns que já estão torcendo para tomar a volta, para não precisar da última volta. Superação, né? O atleta tá aqui, ele quer completar a prova, quer fazer a prova inteira, quer conseguir se medir, quer conseguir entender, se preparou para isso, treinou muito, abdicou de muitas coisas, muitas vezes tem que abrir mão de sair com os amigos, de sair à noite, de comer o que quer e o que gosta para poder conseguir chegar num nível competitivo e fazer o seu melhor aqui. Ó, acabou de... do 17 segundos atrás, Ercília com 45 segundos atrás e a Karen Olímpio já com um tempo de 6 minutos e 14, ou seja, vocês verem que realmente as três primeiras estão num padrão um pouco diferente hoje, né? O mountain bike vai muito de dia também e hoje essas três estão realmente andando muito. Uma prova longa como essa, ô Maminha, dá tempo de pensar muito às vezes, né? Então você está numa situação como essa aí, você tem que brigar também com a sua cabeça, né? Tem que brigar também com a sua atenção, né? Esse tipo de prova, os atletas conseguem enxergar muito mais coisas do que a gente imagina. Então, é uma briga psicológica ali o tempo inteiro. Lembrando que a diferença física entre os atletas, quanto mais para o topo da cadeia a gente chega, quanto mais para a elite a gente chega, menos a diferença física ela existe. Os atletas são muito próximos fisicamente. Então, a diferença de uma vitória ou de uma derrota no detalhe. A gente vê a Letícia já chegando. Tá chegando na Raíza. Assim, como essa parte final do percurso ela é bastante técnica, se a Letícia conseguir passar e abrir uma certa vantagem, talvez exista a possibilidade dela vencer. Mas eu acho que se ela entrar atrás da Raíza nas descidas, vai ficar um pouco difícil, mas você vê que a Letícia fazendo uma recuperação interessante. Tá tirando, né? Tá tirando ali do fundo as suas forças. Ela quer atual campeã brasileira, quer sair daqui campeã brasileira. Claro, tá vendo ali a atleta na frente, a Raíza na frente e vamos tentar. É tudo ou nada agora, tirando força lá do fundo, lá de dentro, para conseguir ali o seu resultado tão esperado, campeão brasileiro de XCO, campeã brasileira de XCO. E a pista está secando, vai favorecer bastante a Letícia, porque aí, tirando a descida do Escorpião, o resto é bem tranquilo estando seco. Então, a pista secando, a diferença entre ela e a Raíza na parte técnica vai diminuindo. Aí temos uma atleta, digamos, engarranchada ali no início do Escorpião, mas aparentemente já desceu e vai fazer o restante empurrando a bicicleta. E a Ercília segue firme ali, segue firme no encalço, tentando, buscando, fazendo força bastante nessa subida que a gente viu que é bem difícil, bem complicado, mas um atleta com problemas ali. Aí já é mais próximo do feed zone, né? Então possivelmente ela está tentando chegar no ponto de apoio para fazer uma manutenção. E a gente vê que esse trecho ainda está bem molhado, né? Um trecho que ainda está bem liso. A gente tem que torcer para que esse trecho seque, para que para as próximas provas a gente tenha um pouquinho mais de velocidade ali. Gabriela da Costa, do Sub-23, também fazendo a sua prova, se encaminhando aí já para o final. Ela tem uma volta a menos do que a categoria Elite para cumprir e já está indo ali buscando a sua chegada, buscando o fim de prova, fim do campeonato brasileiro nesta categoria. Lembrando que na Júnior, a Gil já venceu. E o Gil já conseguiu, já conquistou, já está ali se hidratando, já está comemorando com o técnico, família, com todo mundo. O seu resultado está de parabéns, já temos uma campeã brasileira de XCO na categoria Júnior. Lembrando que essas atletas que a gente está vendo agora na tela devem ser as últimas atletas do pelotão de elite, porque a gente tem uma regra de corte.
para evitar muito trânsito durante a prova. Olha aí, a briga na frente, a briga na ponta, número 101, a Raíza Golão. A Raíza terminou a subida que eu falei que é a subida mais longa. Você vê que ela conseguiu descer bem o S ali, trabalhando a roda traseira da bicicleta, dando uma derrapadinha para reajustar a bicicleta. Isso é uma coisa que se usa quando a curva é muito fechada, vocês podem ver aí. A Letícia já não conseguiu fazer tão bem quanto a Raíza. Quando a curva é muito fechada, às vezes você não consegue posicionar a bicicleta da forma correta. Você derrapa a roda traseira para conseguir apontar melhor a bicicleta para fazer a próxima curva. E tudo isso é tempo, né? E aí a gente tem uma ideia de com íngreme, ó, para descer. E ela tá com o pneu dianteiro furado. Para descer. E aí não dá para descer a pé, porque aí é fincado. Nossa, a Luana ali tá com problemas mesmo, porque como é que faz, né, numa situação como essa? Vamos torcer para que ela consiga descer com segurança, descer bem. A Letícia tá aí, ó, entrou nesse trecho de single atrás da Raíza, né? E a gente falava que ela tinha que chegar o mais próximo possível para tentar fazer um ataque final, talvez aqui nas proximidades da arena, mas cada vez fica mais complicado esse ataque, as coisas começam a se definir nessa última volta, nesse final de última volta. Tô especulando aqui, mas eu acredito que a Raíza deva ter feito um pouco mais de força na subida, porque é uma subida longa e não uma subida tão técnica assim. Então ela deve ter feito um pouco de força para garantir que ela entraria na frente nas descidas e aí dali para frente realmente é um pouco mais difícil conseguir ultrapassagem. Tudo isso faz parte da prova, toda essa medida, toda essa distância, toda essa tentativa, todos esses cálculos fazem parte da prova, da estratégia de prova de cada um. A gente tem aí a Karen Olímpio também ali completando a sua prova, também saindo com bastante segurança e velocidade nessa volta. E aí, todo mundo entregando tudo, ó, todo mundo com bastante dificuldade. Você vê o posicionamento, o tipo de marcha que os atletas estão usando agora já é diferente do que eles estavam usando mais para a primeira parte da prova, porque eles estão cansados, então isso faz toda a diferença e isso influencia demais na própria pilotagem. Isso é incrível como a diferença na pilotagem, a diferença que faz na pilotagem é você estar exausto, porque os reflexos ficam prejudicados, então você realmente começa a cometer erros que você não cometeria. Aí a Raíza descendo bem rápido, você vê que a diferença nesse trecho já está bem, realmente deve estar bem mais seco, porque ela está conseguindo descer bem mais rápido e ela mesma não estava descendo nessa velocidade nas outras voltas. Tá descendo forte, já começa ali a sentir que consegue, que tá para ela, que ela pode, que ela tá mais próxima do título. A Letícia Cândido, atual campeã brasileira aí no encalço, tá vindo com tudo também, tentando desenvolver a velocidade máxima possível nesse trecho, para tentar, claro, nesse trecho final de prova, conquistar o título e ir atrás do seu resultado. E quando a gente chega nesse final de prova, você já tem mais ou menos uma noção de que está chegando, você tem um ganho de energia ali, né? Você ganha um boost ali, você começa a falar, ó, é agora, vamos fazer cada curva mais rápido, eu preciso literalmente morder isso, não posso deixar escapar. Aí, ó, finalizando, a Raíza já fez os drops da Caloi, daqui a pouco ela vai se direcionar para a parte do Escorpião, e aí já realmente é a parte final da prova. E a Letícia começa agora a fazer, né, exatamente essa sucessão de curvas, que parece bem divertida ali, né? Os bem drops da Caloi. Muito bem feitas essas curvas. Olha lá, drop bonito, legal, concentração para sair bem. E a gente vê a diferença de tempo, né? Elas estavam coladas na saída da subida. Verdade. E agora elas já estão consideravelmente distantes. É verdade, com certeza ela abriu bastante, a Raíza tirou essa força mesmo que vocês comentavam há pouco, percebeu que estava sendo atacada, falou, opa, peraí que eu tenho um pouquinho mais de força aqui, eu vou conseguir, eu vou lá. A Raíza acabou de passar ali pela parte do fit zone. Olha, e aqui a gente tem o final da Sub-23. Acabou de passar por aqui o final da... A Marcela, exatamente, a Marcela Matos acaba de vencer aí, sagrar-se campeã brasileira na categoria Sub-23. Elas têm uma volta a menos do que a categoria Elite. Tá de parabéns, muito bem, Marcela. Muito legal, Marcela, pupila do Avancini, tem feito um trabalho muito legal no desenvolvimento da parte técnica, na parte física também. Ela é uma menina muito dedicada. A gente conversa bastante com o Rui Avancini, pai do Avancini, que é um dos responsáveis aí pela Caloi Team também, e ele elogia bastante ela, então parabéns, Marcela, aí pelo seu resultado, e isso aí, vestir agora a camisa de campeã brasileira. Legal, esforço aí recompensado, muito bem, parabéns, siga firme, Marcela. E uma informação interessante da Marcelinha é que quando a gente conversa com o Rui, que é um dos tutores, ele fala, a Marcela é uma das poucas atletas que a gente tem que frear ela.
Eu não posso, se eu falar vai, ela vai. Então ela costuma entregar mais do que ela tem. A líder da competição Raíza agora. subindo, o último faz essa subida, depois tem um mergulho de pedra e logo depois Labuca Escorpião, de acordo com o Fada do Dente. Fada do Dente tá ao máximo Hoje ele tá, hoje ele demais. Tá trabalhando, não é brincadeira não. Nosso producer também, André Piva, trazendo informações aqui precisas. Grande biker, André Piva, também trazendo todas as informações possíveis. Olha que beleza, que cena linda, que lugar incrível esse Instituto Mairiporã aqui, a sede do MTB Festival. É demais. E abriu uma distância confortável, hein? Você vê que ela entrou ali no Escorpião, já olhando para a esquerda, vendo a Letícia, ó, escolheu a linha de dentro. Você vê que ela pegou a linha de dentro para fazer. Essa linha, eu acho que, estando com confiança, ela é inclusive mais fluida, porque aquela curva em cotovelo lá no final, ela é meio chata. Então, dando confiança para fazer, essa linha da esquerda realmente ela é mais fluida do que a da direita. Que beleza de descida do Escorpião da Raíza. Essa aí, ó, ela faz o seguinte: como se descer o Escorpião? É assim, ó. Ela acabou de mostrar pra gente como é que faz. Muito bem. E lembrando que para a Raíza esse título é muito importante, né? A Raíza teve problemas de saúde ano passado, então é uma atleta que vem aí num histórico de recuperação e esse título vai fazer muito bem para a cabeça dela, para ela poder desempenhar e performar ao máximo. A Letícia optou pela aquela outra linha, para a linha um pouquinho mais longa, tá descendo bem também, tá segura. Tá, assim, temos que dar os parabéns para a Letícia, que ela também tem melhorado na parte técnica. Essa descida é uma descida chata, uma descida difícil, e ela passou todas as voltas aí descendo bem, com segurança, então legal a Letícia também desenvolvendo essa descida técnica. Em alto nível, o mountain bike brasileiro feminino, sensacional, tem que exaltar sim a dedicação, a técnica, a coragem dessas atletas que estão ali sim participando de competições internacionais, defendendo as cores do Brasil e sul-americano, também na Copa do Mundo. Elas estão de parabéns mesmo pelo que tem feito em nome do nosso ciclismo, a gente só tem que agradecer. E agora a terceira colocada, a Karen Olímpio já subindo aí. Ercília Najara fazendo a subida. Labuca de Escorpião, como diz nossa Fada do Dente. Labuca do Escorpião e depois vai, hein? Agora vai descer. Vamos ver, vamos tentar observar aí como que a Ercília faz essa descida do Escorpião. Daqui a pouquinho a gente vai ter apontando aqui, hein? A campeã brasileira vai estar apontando, vai estar chegando lá. A Raíza já vem. A câmera para a Raíza justamente porque ela está se aproximando da parte final aqui. Se eu não me engano, nesse trecho faltam 500 metros para a linha de chegada. Tem uma placa ali de 500 metros? Tem uma placa de 500 metros logo na frente. Imagina a sensação da campeã brasileira, da atleta que está liderando, ainda não campeã brasileira, né? Está chegando no asfalto do Instituto, já é possível sentir aqui a vibração da galera, todo mundo esperando a campeã, esperando quem é que vai aparecer ali, quem é que vai despontar, quem é que vai aparecer ali primeiro no entorno da Arena Cadu Cortez. Raíza Golon aparecendo no asfalto aqui já vai fazer a curva ali à direita para pegar aqui a parte do gramado. Olha lá a Raíza, já vem com tranquilidade, já abre um sorriso, já deu para ver aqui de longe um sorriso no rosto. Agora é aquela técnica e aquela concentração aí para poder chegar. Já ali cumprimenta, já começa a fazer a sua festa. Já sentiu que é campeã? Olha que sensacional! Chegando para ser a campeã brasileira de XCO Cross Country Olímpico do MTB Festival. A atleta da equipe Corinthians Audax, Raíza Golon, é campeã brasileira da elite. Sensacional! Sensacional, Raíza. Parabéns. Ela teve alguns anos bem complicados, os últimos 2 anos, 2, 3 anos para a Raíza foram bem difíceis, então com certeza esse título significa muito para ela, a gente consegue ver ela aqui, ela está muito emocionada, então legal demais, Raíza. Parabéns aí pelo resultado, você merece, e parabéns aí pelo seu retorno à alta performance do mountain bike. É isso aí, Raíza, parabéns, sensacional, pode... Ó quem vem chegando aí, segunda colocada, vice-campeã, comemorando sim, claro, Letícia Cândido, de Belo Horizonte, segunda colocada, vice-campeã brasileira de XCO, categoria Cross Country Olímpico, indo lá cumprimentar a vencedora, né? Elas estão trocando o título, a Letícia era campeã e acaba de passar o título agora para a Raíza, sensacional, parabéns Letícia, linda prova, foi atrás, atacou, tentou, sensacional, mostrou a garra que tem que ter, a garra da mulher brasileira, muito bem. Lembrando que as duas já foram companheiras de equipe, inclusive. Sim. Então se conhecem muito bem, se respeitam muito
E parabéns às duas, uma prova brilhante das duas, a Raíssa de ponta a ponta praticamente, né? Não teve nenhum percalço, e agora a terceira colocada chegando, Ercília. Que fez uma prova incrível também, muito consistente. Número 104, a Ercília vem chegando, Ercília Souza, experiente atleta da TSW Racing Team, já vem fazendo o entorno da nossa arena, já vem olhando aqui o público que é formado pelos técnicos, pelo staff, pelas pessoas que estão colocando essa prova em pé, já vem chegando, feliz, Ercília, que beleza. Ercília Najara finalizando aqui, vai completar, lembrando que ela vai fechar o terceiro lugar do pódio, que no brasileiro são 3 no pódio. Ercília chega e cruza a linha de chegada na terceira colocação, vibrando muito. Sensacional. E eu achei que ele ia cair para trás. Muito legal ver um atleta com a experiência dela vibrar a terceira colocação num campeonato brasileiro. Emocionado, olha que legal. Exatamente, vai completar. Eu estou emocionado aqui, imagino ela lá. Não, sensacional, aí está o pódio. Raíssa Golão, primeiro lugar, segundo colocado Letícia Cândido e terceira colocada Ercília Najara. Muito legal, lembrando que tanto no campeonato mundial quanto nos campeonatos nacionais, você tem como regra da UCI, da CBC, enfim, das confederações regionais, essa questão de que o pódio são 3 locais. Na Copa do Mundo, por exemplo, você tem pódio com 5, então isso muda um pouco, em algumas competições pódio com 4, outras, no caso 5, e aqui pódio com as 3 medalhas, ouro, prata e bronze. Eu quero aproveitar aqui, quero abrir o microfone para parabenizar todas as atletas que largaram aqui hoje nas 3 categorias, na categoria Elite, Sub-23 e na categoria Júnior. Elas estão de parabéns, foram muito bem, encararam a prova, foram sensacionais nessa disputa incrível do MTB Festival 2020. Estão todas de parabéns, estão todas indo muitíssimo bem. E está chegando aqui no nosso estúdio. Estamos com o replay da chegada aqui, olha, a Raíssa fazendo o contorno final e comemorando muito. A Raíssa está inclusive entrando aqui no estúdio para que a gente possa entrevistar ela. Tá muito legal o replay da chegada. Raíssa, olha na tela a sua chegada, Raíssa. Olha que delícia, olha que maravilha, sensacional. Muito bem, tá vendo pela primeira vez o seu campeonato, tá vendo pela primeira vez a sua conquista. Raíssa, seja muito bem-vinda, campeã brasileira de XCO, fez uma prova incrível, a gente vibrou aqui com cada curva, com cada disputa, tá de parabéns. O que significa ser campeã brasileira de XCO 2020 aqui no MTB Festival? Bem, para mim é muita emoção, vai muito além somente de um resultado, e estar presente aqui novamente na mesma pista, acho que tudo tem um porquê, porque 2019 foi bem atípico para mim e eu acabei me culpando muito por não poder competir com uma saúde, com uma performance brigando contra mim, não contra as atletas. E hoje eu pude, sim, voltando aos poucos e descobrir que às vezes não a melhor performance, mas a melhor estratégia pode vencer uma prova. Vai contar um pouquinho mais sobre isso pra gente, né? Vou abrir aqui a pergunta pro Henrique. Vamos lá, Henrique. E Raíssa, como foi a emoção de conquistar depois de tanto tempo, assim, tendo algumas dificuldades até, como você falou, de saúde, enfim, alguns problemas que você teve, de não conseguir ter a performance que você gostaria de ter e conquistar esse título, e falar um pouquinho também da estratégia da prova, que você foi bem estratégica, hoje deu para perceber nas partes técnicas, então foi muito legal. Queria que você fizesse um pouco de um relato aqui pra gente. Bem, a questão de saúde, às vezes, todo atleta existe altos e baixos, a gente nunca consegue se manter 100% no pico, e eu já tenho mais de 12 anos de carreira, e foram 9 anos, 10 anos de ascensão, e por sempre exigir mais do meu corpo, no momento eu tive que optar ou a saúde ou continuar numa queda, poderia ser maior. Então, 2019 foi um desafio muito grande, pessoal, acho muito mais pessoal do que profissional, juntando os dois, mas eu sou muito grata à minha equipe. Quero deixar um grande abraço para a minha médica, a doutora Fernanda, minha psicóloga que está aqui presente, a Ale, o meu treinador, preparadora física. Acho que com esse apoio de todo mundo eu consegui voltar 2020, respeitando meus limites, voltando aos poucos, pensando na saúde e recuperando a performance, como foi um início da temporada muito boa. Depois, com essa nova temporada de pandemia, tentei buscar e ampliar meus limites e conseguimos quebrar muitos recordes de valores. E agora ganhar ritmo, né? Porque, querendo ou não, a gente sente muito ficar mais de 6 meses sem competir. Posso fazer meus melhores valores no treino, mas não é o mesmo que replicar na pista. Maminha. A gente falou sobre exatamente isso, sobre treinamento. Qual é o seu planejamento daqui para o próximo ano, Olimpíadas?
Bem, a partir de hoje eu estou de férias, preparando mesmo para a temporada do ano que vem. Merecido. A gente fala férias depois da pandemia, mas foram treinos muito intensos. Independente da pandemia, por morar em Pirenópolis, eu continuei meu treino a full. Então agora é o momento de botar a cabeça no lugar, cuidar um pouco do corpo, algumas partes que a gente precisa aperfeiçoar para entrar 2021 com uma melhor performance, brigando pela vaga olímpica. E o meu objetivo continua o mesmo, voltar para o top 10 do ranking mundial, participar de todas as etapas da Copa do Mundo, estar presente no cenário internacional. Raíza, a gente fez um monte de suposição aqui nas suas passadas e nas suas voltas. A pista foi secando, foi ficando mais segura, você começou a usar um pouco mais, passar nos trechos técnicos com mais velocidade, foi isso mesmo? Na verdade, eu confesso que é um dilema que me pegou bastante nas últimas provas, Copa do Mundo, questão de pneu. E aqui está sempre uma caixinha de surpresa. Hoje a previsão era chuva o dia inteiro. Eu vim com o meu Mud King, que é um pneu um pouco mais extremo para o barro. E já vi que a pista foi mudando aos poucos. Então com ele eu tinha pontos que ele me prejudicava e pontos que eu conseguia ter tração. Então na verdade, eu deixei a bike fluir, fui muito mais consciente no Rock Garden, porque eu estava com o pneu perfil menor, não consegui fluir como eu fluiria, eu preferi descer bem tranquila, controlando, para não ter um pneu furado, quebrar uma roda, e fazer uma prova mais consciente, analisando os atletas. Para quem conhece a Raíza, hoje não foi aquela de bandeirada, gente, tudo com calma, acho que trabalhei bastante isso. E o que eu conseguia tirar de diferença nas partes técnicas, eu conseguia poupar e conseguir inibir os ataques das atletas, manter ali num ritmo constante. Não precisei ir ao meu limite. Perfeito. Queria dar parabéns em nome de toda a nossa equipe, de todo o público que está aqui, em nome de todo o Brasil, todos os amantes da comunidade da bicicleta das duas rodas. Raíza Golão, campeã brasileira de XCO. Parabéns, um grande ano para você e um descanso merecidíssimo. Muito obrigado. Muito legal receber a Raíza aqui, acabou de ganhar o título, falando conosco. Muito bem, a gente tem daqui a pouquinho a prova também do masculino, né? Dentro de instantes a gente tem o masculino e o ranking geral na tela. Vamos trazer aí, Raíza, vem com a gente assistindo aí, ó. Olha lá, olha o seu nome no lugar mais alto do pódio com 1h, 25 minutos e 58 segundos. Raíza Golão, vice-campeã Letícia Cândido, 34 segundos da líder. Ercília Souza, 1 minuto e 55 da líder. Caio Olímpio do Corinthians Audax com mais 7 minutos e 15. A Vivi Faverrida, Vivi Team também chegando na 5ª posição. Luma Carvalho, Marcela Toldi, Liege Walter, Danila Silva e Elis Mazola. São as 10 atletas de elite, as 10 melhores bikers de XCO do Brasil. Ó, fantástica prova, muito legal ver aqui o relato da Raíza, falando tanto da parte de se poupar por conta de um problema que ela passou, que nem a gente estava falando do overtraining, enfim, do excesso de esforço, que o corpo humano tem seus limites, e ela conseguiu gerir isso bem em 2019, 2020 para voltar à performance. Categoria Sub-23, olha o ranking. Primeira colocada, campeã brasileira. Na categoria Sub-23, Marcela Matos, da Caloi Team, com 1h e 18 de prova. A Lívia Garrido, da equipe LAR, chega com 7 minutos e 35 de distância da líder. Em terceiro lugar, a Gabriela Costa, da Liga de Ciclismo Campos Gerais. A Amanda Correia na 4ª posição. E a quinta biker, 5º lugar no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, aqui no MTB Festival, chega muito bem também, uma prova incrível, uma prova legal. A gente conseguiu, no meio das atletas de elite, conseguir ver destaque, conseguir acompanhar a prova aqui no show de imagens que você acompanhou da transmissão aí. Muito legal também essa categoria, uma categoria importante, porque está se preparando para chegar na elite, está se preparando para buscar resultados, né? Na verdade, essa categoria é o nosso amanhã, o amanhã de logo ali. São as atletas que logo vão estar disputando, vão estar batendo o guidão com as atletas de elite. E é uma categoria no qual os atletas passam bastante tempo nela, né? Porque você sai da Júnior com 18 e a Sub-23 você vai até ter os seus 22 anos, porque no ano que você faz 23, você já passa para elite. Então você fica ali, os seus 18, 19, 20, 21, 22, nessa categoria. Então é uma categoria no qual você passa mais tempo e realmente é um filtro muito grande. Muitos atletas que vão bem na Júnior às vezes não passam bem a Sub-23. Esse é um dilema de todo esporte, né? Tem atletas que às vezes se destacam ali quando são infantis, quando são júniores, e depois fazer essa transição é muito difícil. Você acompanha toda a
emoção da chegada da Raíza Golão. Essa aí é a campeã brasileira de cross country olímpico num ano importante, tem Olimpíada pela frente. Muito legal você encerrar um ano difícil como esse, difícil para treinar, difícil para competir, difícil para se desenvolver tecnicamente com o título brasileiro. Essa aí, ó, vibrou demais a Letícia. Muito bem, Letícia, parabéns, mostrou um espírito esportivo incrível, foi lá cumprimentar a campeã, ela foi campeã brasileira de XCO em 2019 e agora passou o título aí com a segunda posição para a... Olha lá que legal, olha a chegada aí da Ercília, que bacana, ó. A comemoração da Ercília foi fantástica, querendo ou não. Exato. E é legal isso, que nem a gente comentou ontem, que o Brasil tem muito esse negócio de que parece que só vale o primeiro, mas querendo ou não, você tá num pódio como a terceira melhor do seu país. Vamos pro pódio, olha lá que delícia, tá comemorando bastante, tá certíssima. Ambas muito felizes, tanto a Letícia como a Ercília parece que estão bem felizes, muito legal, e a Raíza, obviamente, também. Olha que maravilha, bastante. Você acompanha aí, terceiro lugar, Ercília Souza, TSW Racing Team, experiente atleta. Em segundo lugar, Letícia Cândido, campeã brasileira de 2019, na segunda colocação da Specialized Racing Brasil. E no lugar mais alto do pódio, a campeã brasileira, que vai levar no peito essa camisa aí, ó. A bandeira do Brasil no peito durante toda a temporada de 2021 é dela, Raíza Golão, Corinthians Audax Bike Team, campeã brasileira de cross country olímpico no MTB Festival 2020. Que delícia por essa camiseta, né? E aí, desfilando pelo pódio também, um dos responsáveis por tudo isso aqui, Fábio Caldeu, aparecendo aí como um dos organizadores, premiando as meninas. Sensacional. Então, de parabéns às meninas, você acompanha aí as 3 melhores colocadas no Campeonato Brasileiro de XCO da categoria Elite, porque hoje você acompanhou, você viu o Campeonato Brasileiro de XCO Cross Country Olímpico no MTB Festival 2020.